Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo do nosso canal Papo Arena, né? O nosso podcast. E eu já quero pedir para você não esquecer de se inscrever e também ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade daqui do nosso canal. Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Bom, pessoal, estamos de volta, começando aí o nosso vídeo. Hoje, eu sempre falo assim que o nosso convidado, né, é sempre especial. E é especial, realmente. Mas hoje, essa pessoa, esse casal que veio aqui hoje, para nós tem algo sentimental e afetivo desse casal que está aqui. E eu tenho muita felicidade, muita alegria em entrevistar eles. Hoje comigo está aqui pastora Cláudia Nora Cardoso e pastor Márcio Cardoso. Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Rapaz, a gente também é um privilégio aqui poder rever você, né? E a gente poder lembrar um pouco de tanta coisa boa que a gente já fez junto, né? Já, vixe, muita coisa, né, pastora? Muita coisa. A falar aqui já vai dar certo? Já. Aqui a pessoa. Para quem não sabe, isso aqui até a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu desde pequeno, meu caçula tem 8 anos, eu tinha mais ou menos essa idade, desde pequeno, eu já saía da minha casa, passava na frente da casa pastora para a gente poder ir para a igreja, já é algo já de muito tempo, a gente estava contando as datas aqui, 21 anos atrás. É muito tempo já. E a pastora não sabe, mas inclusive no Clamor da Paz, né? Nós estávamos falando sobre o Clamor da Paz. Eu cheguei na pastora e falei assim, minha mãe falou assim, mãe, eu quero te apresentar a pastora Cláudia Nora, você vai gostar dela. Eu acho que a pastora não lembra disso, mas a pastora na hora falou assim, pastora, essa é minha mãe. E a pastora foi a primeira pessoa que na verdade viu um potencial ministerial na minha vida, porque ela olhou para minha mãe e falou assim, esse menino aqui um dia vai levar a palavra de Deus. E eu lembro disso. Eu lembro disso e hoje, uma das coisas do meu ministério, eu sou pastor, cuido de igreja, uma das coisas do meu ministério foi essa palavra. E por isso tem muito esse carinho afetivo. E tudo quanto é tempo que passa, a gente tem aquele momento de fase, daqui a pouco a gente está se reencontrando de novo, né, pastora? Sim. Nossa, é muita bênção. Não, e o tanto de bênçãos que você já foi na minha vida. Até um lugar, o Fábio me contou. Aí o pastor Fábio, nossa, muita bênção mesmo. Isso é que a gente eu não consigo lembrar tudo. Por isso que está aqui, né? Pastor tá Márcio. ali o registro. tá aqui. A minha memória, eu ando colado na minha memória para poder lembrar. Que às vezes é falha também. Às vezes falha um pouquinho, né? E para a gente poder já começar um bate-papo legal aqui, eu queria que vocês falassem um pouco do início da caminhada de vocês. Muitas pessoas conhecem, né? Pastora Cláudia Nora, o ministério de vocês aqui na cidade de Maringá, região Cianorte, como vocês falaram, muitas outras cidades. Mas esse início dessa caminhada, como que tudo começou? Porque a gente fala assim, às vezes, nasceu já em berço evangélico, já cresceu dentro da igreja, mas foram muitas coisas que aconteceram no início da caminhada cristã de vocês, né? Que vai contar? Assim, porque eu sou um baiano, criado em São Paulo, né? E depois de algum tempo aqui no Paraná, já tem muitos anos, já quase 30 anos. Né? Mas quando eu morava em São Paulo, eu acabei conhecendo a Cláudia lá. Eu não servia Jesus, ela também não, né? A gente tinha uma vida até bem desregrada, assim, realmente uma vida bem pervertida, com movimento de drogas, com bebida, com prostituição, tudo que não era bom. E a gente acabou se conhecendo tínhamos um amigo em comum, ela nos apresentou, a gente se conheceu, acabamos ficando junto. E depois de algum tempo, a gente foi morar junto, né, Nenê? Não, daí nunca mais ele quis desligar de mim. Aí não quis mais largar também, né? Na verdade, eu falo pra ele, isso até hoje, eu não estou casado, eu falo assim pra ele, você nunca vai lembrar de mim. Essa é a nossa frase romântica. Fala uma coisa romântica para seu par. 31 anos de casados. 31 anos de casados. E a história nossa foi bem fora de padrão, assim, a gente se conheceu, depois de, acho que nem 3 meses a gente estava morando junto já, foi bem interessante. Mas eu acho que, assim, essa parte da caminhada cristã, assim, foi na Renascer em Cristo, em São Paulo, né? E na época a gente foi até essa igreja, aí nós tinha uma escola de profetas na igreja e tinha um período de libertação na igreja, né? Você ficava assim um dia inteiro, né? Um dia todo dentro da igreja, passando por uma libertação. A gente deu trabalho. A gente ficava uns 5 dias para poder libertar.
Mas aí começou assim, maravilhoso. A igreja tinha na época, acho que mais de 5.000 membros, né? E nós nos batizamos lá. Na Renascer em Cristo. Aí quando a gente foi se batizar, eu tenho uma ideia, era bastante gente. Daí o nosso batismo foi no Parque do Ibirapuera. Que lindo. Assim, aí tinham duas piscinas, eu acho, né? Uhum. Desciam assim 5 pastores, de 5 em 5 para batizar, desciam várias pessoas ao mesmo tempo. Eram bastante gente mesmo. Aí nós nos batizamos lá. E aí já vinha. Lá foi nos instruído, né? Porque a gente morava junto. Né? Sim. A gente estava vendo fora dos princípios bíblicos, né? Que era o correto que a gente se casasse, né? Então, com isso, logo depois da nossa conversão, a gente marcou o casamento e se casou. Casou e daí um mês depois já engravidei do Gabriel, do Mateus, né? do Mateus. Engravidou do Mateus e aí o Mateus já nasceu no berço evangélico. O Mateus já nasceu. Os meninos todos, né? Essa foi, eu acho que é o início, né? Exatamente. Aí começamos a congregar, né? Participar, tinha uma escola bíblica muito abençoada também lá. Inclusive era até no colégio, pra você ter ideia. Olha, que legal. O nível de quantidade de pessoas que frequentavam. E aí ficamos naquele dilema, porque nós não queríamos criar o nosso filho em São Paulo, aquela loucura, aquela violência, aquela correria. Aí a gente decidiu ir para o interior. E como a Clara era de Paranavaí, a mãe dela, os irmãos moravam em Paranavaí, a gente acabou decidindo vir para cá, região. Eu sempre, quando eu pensava em voltar para algum lugar, eu pensava em voltar para morar perto da minha mãe. Tanto que a gente morou no fundo da casa da minha mãe. Tinha uma casa, ela tinha 2 casas, e a gente voltou para lá, né, amor? E aí ficamos em Paranavaí, meu segundo filho nasceu em Paranavaí. Aí foi quando a gente foi para o Avivamento Bíblico. Nessa parte aí, pastor, é bem legal. Pastor Cláudio Buarque. Duarte. O Cláudio Buarque é o outro. Não, Cláudio Buarque. Ah, é o Buarque. É muito Cláudio. Não, eu achava lindo assim que ele chegava no domingo no corredor, vai começar a festa. Ele sempre com um cara bem assim, né? De brincalhão. Nossa, o culto era. Mas quando nós chegamos em Paranavaí, nós tínhamos vindo da Renascer em Cristo em São Paulo. Então era uma estrutura assim. Era diferente. Era bem diferente. Aí quando chegou aqui, nós fomos na IPI, né, amor? Na Presbiteriana Independente. E aí nós participamos da escola bíblica, participamos do coral, eu participei do coral. E a gente estava participando. Aí eu tinha uma amiga em comum, quando eu era solteira, que eu morava em Paranavaí, muito estranho. E ela era do Avivamento Bíblico. E aí ela convidou a gente para ir num culto do Avivamento. Se apaixonaram pelo... Não, eu fui e falei Avivamento Bíblico. É aqui mesmo que eu vou ligar. Mas assim, avivalista total. Daí aí ficamos no Avivamento Bíblico. E aí a irmã Leila, nossa, aí é muita história. Aí foi lá que a gente efetivamente começamos a trabalhar mesmo, a fazer a obra em si, né? Porque eles eram muito ativos. Então foi lá que a gente começou a visitar presídio, né? Foi a vez que você foi presídio. Sim. Aí eu comecei. Logo, é tão interessante essa coisa do ministério, né? Daí nós já estamos lá na frente, né, pastor? Isso eu gosto assim, eu vou assim. É tão interessante essa coisa do ministério que eu muito apaixonada, nós muito apaixonados por Jesus. Aí a gente comprou uma chácara em Paranavaí. E na nossa chácara tinha vigília, gente. Tinha vigília. Extremamente pentecostal, assim, que os vizinhos acabavam participando da vigília sem querer, assim. Tinha vigília e era muito bom. E lá na vigília que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que eu comecei a falar uma língua que eu não entendi direito. E depois eu vi assim umas luzes, porque eu tive uma visão também. E aí eu contei para a pastora no outro dia, para a pastora Leila, a irmã Leila. E aí ela falou, você agora está falando língua estranha, você foi batizado com o Espírito Santo. Aí começou, já é do sol do fogo, né, irmão? E aí ficou. E ali no avivamento a gente começou a aprender, começou a pregar, começou a evangelizar. A gente começou a participar. Tinha vigília, popular, era bem ativo, trabalho evangelista nas praças. Trabalho evangelista na praça. Eles eram muito ativos, assim, e a gente acabou fazendo parte daquele grupo ali. E pegando, né, absorvendo isso para dentro do ministério. Como a gente falou, já estamos lá no ministério. E a gente fala sobre o início de ministério, não começa a partir do momento que a gente é consagrado, que a gente é ordenado, começa muito antes, porque o potencial, aquilo que a gente
né, um dia se torna como título, na verdade, aquilo que nós já fazemos na nossa vida, né? Sim. E muito interessante isso, vocês falando sobre o movimento das praças, porque exatamente quando, eu pulando mais para frente, quando vocês vieram para cá, vocês trouxeram tudo isso para cá, porque aqui começou esse movimento, né? Sim, de trabalhar. Não, e eu já ia parar ali no meu chamado ministerial do louvor, porque foi dentro do presídio, olha só, a gente ia visitar, né, as presidiárias e tudo, a ala feminina em Paranavaí, e tinha a irmã Leonice, é uma festa. E a irmã Leonice, ela tinha uma guitarra, acho que tinha 4 cordas, ela Ela era cega de um olho. e cega do outro, e ela cantava, era sem ovelhas, assim, Rosa de Saron, vocês nem sabem, vocês devem do Éden. E eu lembro que eu cantava, né? Eu comecei a cantar com ela e eu cantava um louvor. Daí um dia, lá dentro do presídio, ela falou para mim: Deus tem um chamado ministerial para você no louvor. E você vai louvar nas nações. E isso materializou, né? Apareceu e aconteceu. Aí com isso, aí eu tinha uma loja de artigos evangélicos na cidade, eu comecei a comprar fita cassete Verdade. de playback. Lauriette, Rose Nascimento, Cassiane. Nem conseguia cantar Lauriette, eu ficava lá. E a gente morava na chácara e nessa época a gente não tinha carro. Não tinha, né, amor? E você ia a pé pro trabalho? Ele ia a pé pro trabalho e voltava. E a gente morava na chácara. Então eu lembro que eu cantava, e eu cantava assim meio pro fundo, e os boi que ficavam lá, porque era do vizinho que tinha chácara do lado, eu tinha boi. E aí os boi, eu lembro até hoje, eu cantava, quando eu pegava aquela voz da altura, aí o boi, lá. Isso ficou gravado na minha mente, sabe? E eu comecei a cantar ali, eu gostava, eu cantava, tinha um radinho assim, pequeno, e colocava fita cassete, era aí mesmo. E aí cantava. Começou daí comecei a cantar no louvor da igreja, aí já comecei a ministrar, a gente não consegue datar isso. Lógico, né? muitas coisas, né, que foram Inclusive foi no avivamento que eu fui convidado para ministrar pela primeira vez. Meu Deus do céu. Quando terminou o culto, eu queria me esconder, me enfiar debaixo do banco, não queria sair. Eu sempre falo assim que as pessoas às vezes olham pra gente como pastores, eu falo assim, gente, eu já pastorei já antes de ser pastor. Não é o título em si que me faz pastor. Sim. Mas é aquilo que Deus ele tem feito através da nossa vida já, ó, em tempos, essas coisas que aconteceram é aquilo que a Bíblia escreve para que a gente faça, né? Pregar o amor dele para toda criatura, em todo lugar. Porque quando se vê o título, né, eu acho até bom a gente estar trazendo isso, pastora, porque às vezes as pessoas veem só pastora Cláudia Moura, pastor Márcio, Sim. e só vê ali os pastores, mas não conhece a história. E conhecer a história nos torna, a gente começa a ver que, na verdade, a obra de Deus vem muito acontecendo já com muito tempo antes, né? Nossa história. Toda uma preparação. Isso é uma história. Uma das preparações. Uma das coisas que a gente já passou, coisas assim extraordinárias. A gente já viveu coisas tremendas da parte do Senhor. E quando nós voltamos, então, que ela está com a gente no Cianorte, o pastor de Campo Mourão, alguém indicou para nós uma igreja para a gente ir em Cianorte. Um outro pastor, de Umuarama. A gente já morou em vários lugares. E todo lugar que a gente morou, a gente fez a obra. Todos os lugares. Deus preparava sempre as coisas. E ele falou para nós, e aí nós fomos. A gente morava num bairro em Cianorte, que chama Cianortinho, e a gente foi na igreja. Quando a gente chegou, pastor, no primeiro dia na igreja, isso era bastante. Sentamos no último banco. O Espírito Santo falou assim para mim, eu não quero aquela cantina, eu sei que era a voz do Espírito Santo, né? Era aquela planta. Queria mudar a igreja. Eu falei, eu não sou daqui não, eu sou nova aqui. Só um chiquinho, fala coisa que é. Falei, não, verdade mesmo. Falou pra mim, eu falei pra ele. Falei, ó, Deus falou pra mim fazer isso, isso. Gente, eu era visitante na igreja. Em resumo, já vamos lá pra frente. Nós moramos no fundo dessa igreja. Tempo depois, nós fomos convidados a morar lá. E a gente deixou a nossa casa. E eu lembro até que tinha uma parreira de uva bem na frente. E a gente foi morar em 3 cômodos no fundo da igreja. O pastor trabalhava de... Nós numa casa boa, tem rampa, 3 quartos, suíte. Aí foi morar no fundo da igreja. Não tinha necessidade assim. Não tinha a necessidade de morar lá. Como quem diz. Coisa de Deus, não mas nem tem isso. Pensando nisso, pastor. Não foi assim. Eles não têm como pagar o aluguel, uma coisa. Não foi.
foi algo sobrenatural. E a gente, tem aquele meme lá que fala, o menino fala, eu era só o irmão da igreja, agora eu sou baterista. Pois é, a gente era só o irmão da igreja. Só o visitante da igreja. Agora a gente cuidava na igreja, pregava na igreja, dava aula na escola bíblica dominical. Eu falei, Jesus, vem aqui. E aí era muito lindo, porque daí eu tinha... De uma forma, ajudando mesmo o dia a dia da igreja, não era responsável. Tinha um irmão que hoje é o pastor. É muita coisa. Hoje a igreja é um prédio. E onde era o nosso quarto, hoje é o púlpito. E eu fui pregar lá, 20 anos depois. Não, tudo é assim. Não, irmão, meu filho. Eles estão pensando o quê? Daqui tem história. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu lembro de você 26 anos atrás. Eu fico assim, tá. Aí eu fico, nossa, mas eu já vivi tudo esse negócio. E lá, a gente foi morar no fundo, aí a gente começou a fazer um culto de madrugada de oração, 6 horas da manhã. E eu lembro que tinha, entre as pessoas que iam lá, tinha um que é o médico, né, que lá de Cianorte, eu posso citar o nome dele, que não tem nenhum problema, é uma bênção na nossa vida, o Dr. Mafra, que hoje tem o Centro Ecográfico Mafra em Cianorte, e ele é o responsável. A filha dele era Titica, hoje ela já é médica e trabalha junto com o pai. Todos eles se converteram lá na igreja, que a gente morava no fundo da igreja. E a gente fazia um café da manhã, ó, na casa. A casa era uma cozinha, uma sala e um quarto. E o banheiro era aqui para fora. Só que quando eu cheguei lá, Deus falou para mim mudar tudo. Mudar as coisas por fora. E eu cortava grama. Eu cortava toda a graminha assim. Nessa época também, logo depois, eu botei uma loja no shopping. Eu levava as crianças para a escola, eu tinha uma loja no shopping, o Márcio gerenciava uma loja e a gente tomava conta da igreja. Era Ponte Gospel, que Deus me revelou o nome, tudo. É outra história. Agora vai ficar 5 dias aqui. Olha lá, tá vendo? Não, tudo assim, não vem. É tipo cinema, é filme. Não vem assim. Ele tem tudo. E aí eu arrumava tudo. O Espírito Santo, ó, pastor, isso aqui eu vou falar com muito amor, né, com muito respeito por todos os obreiros da casa do Senhor e tudo. Mas o Senhor estava descontente com o cuidado ali mesmo, com algumas coisas, e ele foi falando para mim. Ele foi falando para mim que era para limpar isso, que era para limpar aquilo, que era para jogar algumas coisas fora, né, amor? E nós fomos fazendo. Aí é tão interessante essa parte, até vou deixar para o pastor contar quando você pintou a igreja, amor. Que era uma igreja simples. Eu tenho umas fotos, tudo bem. Aí o que aconteceu? A loja que eu gerenciava, nós mudamos de ponto, né? Um lugar que era mais do dobro do tamanho. E nessa reforma sobrou bastante calha, bastante lâmpada. E a igreja era bem escurinha, assim, à noite quase você não conseguia ver. Aí nessa, a gente reformou toda a igreja, pintando por fora, colocamos bastante luz, assim. Então realmente deu uma evidência para a igreja, né? Não só por isso, né, mas a obra começou a vir mais pessoas. Começou a vir gente da rua. Eu lembro até hoje os números. Não sei se o pastor vai lembrar desses números. Mas eu lembro que tinha umas 8 pessoas que iam no culto, daqui a pouco tinha 48. Tinha. Muita gente vinha na igreja e a gente não sabia fazer as coisas direito. Eu lembro até que teve uma aula de escola bíblica, que eu acho que eu falei uma coisa lá que não estava na palavra, daí alguém questionou, mas aí eu já tinha errado lá, pedi perdão e tudo, mas era nesse nível. Só que por que eu lembrei desse fato? Porque, mais uma vez, Deus evidencia o ministério de louvor, né? Que eu acho que a gente vai chegar lá, né, pastor? Ainda logo essa noite, já é madrugada, irmãos. Madrugada, podcast madrugada. E aí, quando eu cuidava, eu tô apaixonada. Eu passava um negócio assim no banco da igreja, que era escorregado. Eu falo que era no azeite, não era no banco. Passava um negócio cheiroso no chão. E eu ensaiava, assim, eu pegava o meu aparelhinho de som, entrava no banheiro da casa, colocava assim o aparelho, né? E subia, fechava, eu tenho que falar a verdade. Fechava a tampa do vaso assim, subia no vaso para dar eco. Conte-nos como você começou o seu ministério, sua carreira musical. Foi assim. E eu ainda falo que eu fiz aula de canto no canto, né? Que o irmão falou, pastora, você tem que fazer aula de canto e tal. O Johnny, nós vamos chegar lá no Johnny. Aí eu peguei um dia, pastor, de verdade.
eu fui no canto, assim, no canto mesmo, é verdade. Ela falou assim, eu tô aqui no canto, tô fazendo de canto, eu não tenho, você sabe que eu não tenho recurso. E quando eu voltei para gravar, agora a gente já tá lá na frente, o Johnny falou, Clau, a pastora aumentou a tessitura. Que até hoje eu não sei quem que é esse tal de tessitura, que eu não sabia nem cantar com o diafragma. Eu falei, me apresenta esse cara, que a gente vai fazer dupla com o diafragma. Tá vendo? Ó, essa voz que vocês estão ouvindo, eu acho que não estão vendo, mas estão ouvindo, é Kátia. Por isso que eu tô virando pra cá, né, Kátia? Kátia sabe, quando tem uma voz aqui, uma voz ali, pra lembrar. E só voltando lá no Cianortinho, quando a gente estava lá na igreja, assim, Deus fazia cada coisa linda, pastor. Era assim um amor, é um amor, né? Um primeiro amor, assim. E eu me lembro que eu cuidava de tudo, assim, deixava a igreja. Quando a igreja tinha acabado de limpar, eu pegava, ligava o som e cantava. Cantava e profetizava com os bancos vazios, sabia? Eu falava, você, olha. E o céu olhando, falando, vou fazer um negócio aí que ela já está treinando. E é mais forte. Várias pessoas contam isso, né? Sim. Mas era tão espontâneo, tão natural meu, e eu fazia tudo isso. E foi aí que Deus me deu. Não, tem um detalhe interessante. Tinha um senhor lá, já bem, devia ter quase 80 anos ou mais. Né? Verdade. E ele era muito usado em sonho profético. Era coisa assim, tremenda de Deus mesmo. Né? Uma vez, Deus visitou ele em sonho e ele veio falar para cá. Deus se agradava muito. Ele falou para você, como né, amor? ela cuidava da igreja. Ele contou para você, né, amor? Púlpito, pegando qualquer cisquinho que pegava. Tinha tipo uma porração no púlpito, aí eu ia lá e fazia assim. Tirava. E Deus mostrou isso pra ele, ele não falou pra mim, ele falou pra você, né, amor? Ele era eu lembro até hoje, ele tirou o chapéuzinho dele, pôs aqui e falou. E falando sobre mim, eu do lado, mas estava falando com o pastor. Né? Mas não era pastor, a gente era só o irmão da igreja. O pessoal cuidava da igreja. A gente era um povo que cuidava da igreja. E nesse tempo que Deus me deu um sonho. E aí o Senhor me deu uma loja num shopping de Cianorte. E assim, eu ia trabalhar ainda com a bicicleta cestinha. Enfim. Então tudo era Deus que ia fazendo, assim, sabe? E é muito, muito linda essa história. E assim, pastor, é tão tremendo que até hoje, agora eu acho que no início do ano, em março, abril, nós fomos ministrar, a minha pastora foi ministrar na casa de uma irmã, que nós ganhamos ele para Jesus, a esposa do doutor Mafra, a Silvia, e nós fomos ministrar, a pastora foi ministrar na casa dela, a casa dela lotada de irmãs, né? E eles são nossas ovelhas de 26 anos atrás. Aí na casa batizou ela, o irmão dela, a esposa do irmão, a irmã dela e o esposo da irmã. Batizaram 5, só faltou o marido dela, que daí logo depois ele vai ver. Mas ele se converteu orando, 6 horas da manhã, lá na igreja de Cianortinho, e outra, a igreja era de vermelhão no chão. Aqueles pisos vermelhão vermelhão. Como é que fala? Que passava cera, passava aquela cera. Banco de madeira, e ele ia com aquela roupinha branquinha de médico, 6 da manhã, tá? Ele se converteu assim. Olha que pensa. Assim diz o Senhor. E a primeira vez que eu lembro que o Senhor nos usou para pregar para ele foi uma palavra, um cajado, assim. E é um homem de Deus. Nós tivemos com ele agora faz pouco tempo, né, amor? Nós estivemos lá com eles. E eles hoje ganham almas para Jesus, abrem a casa deles, fazem encontro de casais. Então, por aí vai. É assim. As coisas vão acontecendo. Pastor, a gente falou sobre o começo do ministério, falamos sobre o começo da caminhada, e a gente vai pulando assunto, né? A gente vai... muita coisa. E a gente comentou nesse assunto sobre o início da música, né? Que tudo começou com um sonho, começou com uma pessoa falando, né? Sobre o ministério musical e como que isso se iniciou realmente. Então, eu acho que foi bem acho que é a parte do festival mesmo, né? Porque depois que eu comecei a compor, né? Eu compus no CD. Antes do CD, né? Eu já cantava na igreja, daí... Fitinha cassete. Aí ficava cantando lá com as fitinhas e louvando o Senhor, enfim. Inclusive, nessa época, a pastora Demilton, tudo, né, amor? E aí apareceu essa oportunidade do Festival Gospel. Foi criado o festival e eu participei do festival. E é muito interessante essa história do festival, gente. E a gente não tinha música. Tinha que ter uma música inédita. E eu lembro que tinha uma menina da igreja que ela tinha música inédita.
E ela também participava do festival dela, me deu uma música, ela tinha a música dela, ela deu uma para eu gravar, e eu comecei a ensaiar, É tão interessante que quando eu ensaiava com um pessoal, que hoje a gente congrega tudo na mesma igreja, e a gente fica lembrando essa parte, a gente se encontrou muitos anos depois. É muita conversa, né? Meu Deus. E a gente começou a ensaiar a música que ela deu. E para participar do festival, o senhor me deu a roupa que era para ir, a cor que era para ir. E eu lembro que eu fui numa loja, comprei um tecido tudo naquela loja. E tão interessante que depois eu fui trabalhar nessa loja, que é ali na Taí, na Rua Taí, aqui em Sarandi, né? Para quem é de Sarandi sabe. É a Helena Tecidos. Uhum. E é tão interessante, eu trabalhava lá na época do festival, né, amor? Comecei a trabalhar. E eu cheguei lá e encontrei, e eu costurei minha roupa do festival. Só que só usou um dia, porque teve que arrancar na faca, né? Porque não saía. Foi muito engraçado. E aí nós fomos, e nós éramos responsáveis, cada pessoa tinha uma responsabilidade de cuidar de um lugar do ginásio, porque foi ali no ginásio. Como chama aquele ginásio aqui? No centro, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tinha 4.000 pessoas ali, eu creio. E aí nós fomos, e nós chegamos mais cedo. E eu lembro que eu andava para lá e para cá, o pessoal falava, você não vai participar do festival? Eu falava, me aguarde. Porque depois eu ia lá me trocar, né? Eu fui lá, coloquei a roupa e tal, participei do festival. E eu cantei com a banda. Você podia cantar no playback, eu cantar ao vivo. E a gente cantou ao vivo. Eu levei os irmãos da igreja e falei, dou um chocolate para cada um depois, um pão com mortadela. E vocês vão lá e fica gritando na hora que eu cantar e levanta a faixa. E foi mesmo, o pessoal entrou lá, era muito legal. E eu ganhei o festival. Eu, sinceramente, não esperava. Porque, assim, tinha muita gente boa, tudo. E Deus, né, sabe todas as coisas. Eu levei o pessoal da minha igreja para ser o break vocal. Não é back vocal, é break vocal. Ninguém nunca tinha cantado. Nossa, e aí, mas deu tudo certo. Foi muito interessante, assim. Foi muito bonito também, né? Amor, Deus deu graça e tudo. E a menina que me deu a música ficou em segundo lugar. E eu ganhei em primeiro com a música que ela me deu. Só que quando a gente foi gravar, desde essa parte do CD, e aí ganhava. Quem ganhasse, ganhava uma gravação ali com o Johnny, né? Elas Gravadora. E ganhei uma cadeira de escritório. Nossa, faz pouco tempo que eu não tenho mais ela, porque ela durou, hein? Que bom. Que bom, né? Ganhei uma cadeira e ganhava 300 CDs, eu acho que é uma coisa assim, né? Para poder vender ou distribuir. E aí, eu ganhei. E agora? Muito bem, você vai gravar um CD. Que música que vai botar? Não tinha música. E eu comecei a procurar, não achava. Daí essas pessoas que eu conheci, elas tinham música, mas elas iam gravar o CD delas. E tá tudo bem, né? Deus sabe todas as coisas. Foi daí que veio a mão de Deus. Olha só. E foi um testemunho, né? A mão de Deus. É um testemunho. Foi um testemunho. Até hoje. Esse final de semana passado agora, só um adendo, né? Quantos anos faz que eu gravei? Eu estava ministrando numa imersão para mulheres e tinha pessoas lá que tem CD, que lembram do louvor e tudo. E elas ficavam, você tinha que ter cantado a mão de Deus. Não tinha nada a ver com a programação. Você vê como que fixa na cabeça das pessoas, né? E a mão de Deus tem história, né? Até hoje. Mas, assim, nós temos histórias de pessoas que estavam dentro do presídio, testemunhou com o pastor, que ela ia tentar contra a vida dela lá, e ela ouviu a música. Os meus CDs, DVDs, eles foram parar dentro dos presídios. Eu fazia visita, sempre fiz visita nos presídios, e levava o CD, levava o DVD, e a gente tem muito testemunho de cura, de sinais, maravilha. Eu já vivi um testemunho de um livramento de Deus na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, que é uma cidade que eu prego. Eu fui lá o ano passado ministrar no congresso, né, uma igreja lá que tem 42 anos de aniversário de Vila Ministrar, muito, muito abençoado mesmo, faz um trabalho na África, é muito bonito. E eu estando lá, eu estava no hotel e Deus me livrou a filha da moça que serve lá no hotel, que eu conheci, daí eu saí distribuindo CD. Mas antes de falar das tantas coisas que Deus fez milagres, como que eu fui? Eu estava na minha casa e eu lembro, quando eu estava grávida do meu filho primeiro, o primogênito, que é o Matheus, que hoje tem 30 anos, eu tentei contra a minha vida umas 3 vezes. Assim, coisa grave mesmo, né? E daí, dessa vez, eu estava no ponto de ônibus, eu estava grávida acho que
7 para 8 meses. E eu queria acabar com a minha vida. E eu falei, eu vou me jogar numa carreta. Eu morava em São Paulo e trabalhava no Alphaville. E quando eu estava ali naquele ponto de ônibus, eu acho que eu dei uns 3 passos, assim, que eu ia na direção Marginal Tietê ali, né? Marginal Tietê, para quem conhece São Paulo, né? Muito movimentado ali. Né? E aí eu tinha certo que aquele dia não ia passar. E quando eu dei uns passos, não me lembro exatamente, mas eu me lembro do lugar. Eu não preciso nem fechar os olhos. Era um ponto de ônibus e tal. Lá em São Paulo tem muitas vias, né? As pontilhões. E eu dei os 3 passos, que eu ia na direção da Marginal, não sei como que eu ia alcançar lá, mas... E eu grávida. E aí eu dei uns passos, aí eu escutei, filha, eu vim te socorrer. Eu parei. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por anos. 10 anos depois, eu já estava no Paraná, o Matheus já estava grande bebezinho, né? A gente já tava... Aí quando vai fazer o CD, eu comecei a cantar. Aí eu comecei a contar. Um dia eu acordei tão triste, não tinha mais motivos para viver. Eu estava só e dizia para mim mesmo, comecei a cantar e escrever. É melhor parar por aqui, ninguém precisa de mim. Aí canta a parte. O que eu não sabia é que o Senhor me observava. Ele tinha planos para mim. Seus olhos me acompanhavam onde quer que eu fosse. E naquela manhã triste, porque era de manhã, sabe? Ele estava ali. Aí vem. Foi a mão de Deus que me segurou quando eu quis desistir. Aí não canta mais, né? É emocionante. Foi a mão de Deus que me amparou quando eu caí. Esse quando eu caí é porque eu tentei pular do 13º andar do prédio. Eu já estava casada. Foi a mão de Deus que me amparou e eu ouvi sua voz assim. Filha, eu estou aqui, eu não te esqueci, eu vim te socorrer. E aí fiz a mão de Deus. Aí tinha uma música, olha só, vamos fazer um CD com uma música. Aí começou, né? Começou a gente estar ali com o CD, começou, e o Matheus, meu filho, ele andava para lá e para cá comigo e ele cantava rap. Aí ele fez, irmão, vou te contar o que é o menininho. Eu forte da igreja Manuel lá. Eu lembro dessa época. Vou te falar o que é um crente vencedor. Se prepare para ouvir a palavra do Senhor. Aí eu cantei, irmão, vou te contar o que é um crente vencedor. É aquele, lembrando que esse aqui é do Fábio, né? É aquele que confia. Deixa eu te dar a coisa pra você. Na palavra do Senhor. Aí eu fui. Aí foi vivo. Não, vamos trocar aqui, pastor. Só para eu ver aqui. Aí foi assim, Aquele dia da chuva você fez o pagode. Aí cada um tinha. Aí, como é, cada música. É para falando? Pode falando. Senta que lá vai a história. Aí, essa canção aqui, O Mais Que Vencedor, eu lembro que era assim. Essa canção, inclusive, disseram pra você que você não vai conseguir. Disseram pra você que era melhor desistir. Aí tem essa parte aqui que o Espírito Santo falou comigo. Mas Deus é quem dá a última palavra. E o que ele diz, ninguém pode mudar. Eu ia cantando em casa, lavando louça, lavando roupa e escrevendo. Chegava lá e deixava o Johnny doido. Né? Johnny se vira com a melodia. Essa gravação pra Johnny. Porque Johnny acreditou em mim quando tudo isso era mato. Né? Eu deixava o Johnny doidinho. E aí o Senhor, porque o Senhor falou assim pra mim, ó. Quando Deus falava assim, o texto eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Tanto que ela fala, ó, o Senhor falou para mim assim, eu é que sei que pensamento tenho a teu respeito. Aí tem a outra parte, quando o Senhor falou para mim assim, tudo é possível para você. Basta na minha palavra você crer. Tu és meu, eu te ajudo, te fortaleço. Você é meu ungido, meu escolhido, eu te protejo, te garanto vitória. Pastor, eu vou fazer uma adenda aqui. Em 2016, eu estou em Paris, na Torre Eiffel, de frente para a Torre Eiffel. Eu fui para a Europa, fiquei 22 dias lá ministrando, louvando.
Ó, todos os CDs que eu levei, que o irmão falou, irmã, esse CD aqui é muito barato, depois a gente fala essa história. E eu cantei esse pedaço dessa música, eu tenho esse vídeo gravado na Torre Eiffel, sabe, ali perto do Rio Sena, cantando. Disseram pra você que você não vai conseguir. E aí vai a luz, não para se exibir ou para se mostrar, mas Deus nos leva além do fronteiro. Deus falou que ia levar muitos países, né? E ele falou, eu é que sei que pensamento tenho a teu respeito. E esse quanto tempo faz, tudo tem uma história, né? E era uma parte assim de sofrimento, de angústia, né? Foi um dia bem triste que eu escrevi essa canção aqui, e ela é baseada também naquele cego que estava lá do lado ali daquele tanque, e tô aqui há 38 anos, sabe? E aí o Senhor me deu essa música. Quanto tempo faz que você espera o seu milagre? E essa canção aqui que eu quero falar lá de Brodowski. Eu tava lá no hotel, dei o CD pra moça, porque como eu lançava CD, dava CD pra todo mundo. Ninguém comprava, então eu dava o CD pra todo mundo. E eu dei o CD pra essa moça, mas eu dava pra evangelizar também, né? Eu entregava o CD. E ela falou que ela chegou em casa e o meio dessa canção, ela vai falar do milagre, né? Que daí a próxima música... Peraí, eu me perdi na música. Muito louco. Essa música que fala só um milagre muda essa situação. Só um milagre. Você ouve, pastor? Sim, na rádio só um milagre eu consigo prosseguir então. Toca na rádio só todo sábado, exclusiva. Para continuar a viver. Ela fala um milagre. Essa parte desse louvor eu escrevi passando na passarela aqui de Sarandi. Eu fui embora do Johnny, eu estava indo embora para casa à noite, depois do estúdio, a pé, e eu cheguei lá, tinha um pessoal sentado, eu acho que eles estavam usando algum tipo de coisa ali. E eu fiquei com medo, aí eu passei, só um milagre muda esta situação. Ó, a pessoa passou cantando, só um milagre, só um milagre, só um milagre, e descia ali a rampa. Quando eu cheguei, faltava essa parte dessa música. Eu falei, quer saber? Eu vou falar, só um milagre muda esta situação. Só um milagre eu consigo prosseguir. Então eu estava falando de mim mesmo. Só um milagre para continuar a viver. Eu comecei a cantar. A mulher levou o CD para casa e ela falou que ela estava cansada. Ela colocou o CD, enroscou. Só um milagre, só um milagre, só um milagre. E ela falou, eu levantei, ela deu para escrever no outro dia de manhã, no café da manhã no hotel. Ela falou, eu preciso te contar uma coisa. A gente não pode conversar com os hóspedes, mas eu preciso falar uma coisa para a senhora. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, que ela levantou para desenroscar o CD. E quando ela levantou, ela ouviu um barulho no quarto da filha dela. Um homem tinha pulado a janela e estava lá no quarto mexendo com a filha dela. A menina pequena. E ele tinha acendido um isqueiro, assim, que estava escuro. E ela viu, ela começou a gritar, todo mundo começou a gritar, e o homem foi correndo embora. E ela falou assim para mim, tenho certeza que foi o CD enganchou, só um milagre, só um milagre, só um milagre. É um milagre. É um milagre. E ela testemunhou isso. Então, essas coisas assim que a gente, né, não... E aí vai, é muita coisa aqui, né, pastor? Essa parte a pessoa olhando as músicas, né? Lembrando, né? Que cada vez que eu gravei, eu tinha uma história, né? Essa parte de derrubar o gigante, eu cantei na rua também. Você quer derrubar o gigante, meu irmão? Põe o joelho no chão, olha embora você, né? É um pozinho, né? O Provérbios 18, 21, que é há poder nas suas palavras, irmão. Aqui, ó. Ele nasceu do seu Cardoso. Porque eu estava indo para a igreja, aí o seu Cardoso virou e falou assim para mim, não é você que prega Provérbios 18, 21? É o nome da música. Há poder nas nossas palavras? Ele estava me dando uma bronca. Ah, agora você está falando, eu não sei o que eu estava falando. Eu estava falando alguma coisa que não era legal. Ele me repreendeu. Você prega Provérbios 18, 21? Você não sabe que tem poder na língua? E eu vim embora. Aí no caminho eu vim. Há poder nas suas palavras, irmão. Quando você diz... Aí fiz um pagode. Entendeu? Pagode. Aí, só que esse pagode, eu lembro que é uma coisa, pastor, que até hoje eu faço essa brincadeira, né? Quando eu era do mundo, quando eu estava lá no mundão, a gente tinha um grupo que se reunia para fazer pagode. No barzinho, tudo. E aí não tem a marrom? E eu cantava marrom, só que era bege. E eles falavam, chegou a bege, porque não era marrom.
Porque tinha uma voz assim, entendeu? E aí, então, esse provérbio 18:21, eu falo que é a Bélgica, não tem a marrom, eu sou a Bélgica. E não temerei foi o Carlos que deu. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele sabe tudo. Eu tô da rádio aqui direto. Se você não ouve na rádio, faz favor de ouvir, por viu? Por favor, ouve a rádio. E essa foi o Carlos que me deu essa música. Ele deu a guitarra. Aí eu coloquei a música. Não temerei, eu não temerei o que me pode fazer o homem. Esse é o meu salmo. Esse é o meu salmo. Não temerei. Quando o Senhor fala assim, eu não vou, se vier a aprovação, eu não temerei. E aí, o grandes coisas fez o Senhor por nós, que eu fiz um dia, indo embora da igreja, ali, aqui no Sarandi, indo da igreja para casa, estava chovendo. E eu abracei a minha Bíblia e fui cantando. Eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, nem parecia que estava uma chuva. E eu comecei a cantar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu sempre fui muito alegre, sabia? No meio da prova. Até hoje eu faço piada das coisas, né? Faz piada. O negócio tá vendo, tá soprando e eu tô a bola, fazer uma música que é tempo. E eu fui cantando. Quando chegou em casa, eu gravei essa música. Essa parte vai nascendo. E Deus deu todas as canções. Aí o que eu fiz? Comecei a cantar no rádio, comecei a cantar na TV. Pastor, nem viu, não tinha nem chamando, tô indo. Não, e a gente pregava muito. Eu andava a pé, eu levava o sapato na sacolinha. Só que tinha uma coisa: quem comprava o CD, olhava na capa e falava, essa moça não é você, porque na verdade, nesse momento aqui, vou falar uma coisa para você. Grande era o mistério de Jeová. A irmã Cícera que emprestou esse vestido aqui para tirar uma foto. Emprestou não, ela alugou, que ela tinha uma loja de noivo. Eu acho que tem até hoje. E eu queria tirar uma foto assim, ó. Tem até o ano aqui, né, que foi gravado. Eu acho que foi a Léo que colocou, que fez o negócio do meu cabelo. Nossa! Ó, participação de várias pessoas. E o pastor conhecia um rapaz que trabalhava e tirava foto para a prefeitura. E até hoje, né? Eu acho que até hoje ele deve tirar foto. E ele foi e tirou umas fotos. Não, eu tiro foto dela. Colocou. Tirou foto. Aí emprestei a roupa, uma blusa da vizinha pra tirar foto. A Cida até hoje. A Cida até hoje, ela manda recadinho lá na internet. A Cida morava do lado da nossa casa, ela lembra? Morava, cuidava do meu filho. Ai, gente, é muita história. Gente, ó. Acho que você já deve estar cansado. E a mão de Deus, outra pessoa também gravou, né? Um rapaz gravou, né? Gravou a mão de Deus. O Joab. Isso. Joab, e ficou um vozeirão na música, né? Maravilhoso. Ele falou, o Joab é assim, ele é de Paranavaí. O Joab tinha 4, 5 anos, ele já cantava na igreja, garotinho. E a gente cantava junto uma vez, né? Eu já era uma senhora, mãe de família, e ele um garotinho. E hoje ele é fonoaudiólogo, mas ele louva, ele gravou bastante. Nossa, ele é compositor, ele é maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ele falou assim, eu posso mexer? Eu falei, se você quiser, a mão é de Deus. A gente ia gravar, ou chega, né? A gente não conseguiu chegar a gravar, mas a gente chegou a preparar, pegamos a música, a gente ia até gravar o Chega também. Sim. A gente não conseguiu, mas ainda tenho vontade de gravar ela, em casal, pra ficar bem legal. Ficar bem legal. E quem gravou o Chega foi o pastor Nilo, de Rolândia, da Batista Inovada, gravou. Alô, pastor Nilo. Pastor Nilo gravou. E quem gravou A Mão de Deus foi o Joab. A pastora Mara Amaral gravou A Mão de Deus no CD dela, bem bonito também. E tinha outra pessoa que pediu, a pastora Fátima, né? Eu falei, fica à vontade. O apóstolo Celso falou que queria gravar. Eu falei, pode gravar o que quiser. Pode pegar, assim. Eu lembro que até alguém falou assim, mas você não tem os documentos da música, alguém vai pegar. Eu falei, A Mão de Deus. Né? E isso marcou também o ministério de vocês aqui em Sarandi, né? Marcou muito, porque dentro do festival, dentro da música, isso marcou, teve a trajetória do pastor como presidente da Orplis, né? Isso marcou muito o movimento, como você, onde vocês iam, fazia a obra e o movimento dentro, e marcou muito, porque foi uma coisa que impulsionou também, né? E até hoje volto nas igrejas todas, as meninas, a Silvânia, a iluminada, né? Ela falou assim, não, você faz parte de Sarandi, da história da Orplis. Eu falei, gente, né? E a gente fica ali no grupo com elas, e tá bem, bem legal. E o pastor teve uma trajetória bem, né, assim, de dois mandatos, né, da
tem uma coisa significativa também na Otis, que foi a mudança do negócio da água. Foi. Na época Que até hoje isso é as válido. igrejas são abandonadas da água. E isso a gente até falou, teve um episódio que a gente gravou com o pastor Ageu, que atualmente ele é o presidente da ordem. A gente até comentou, falou assim, eu lembro, eu falei assim, pastor Ageu é recém aqui de Sarandi, recém-nascido de Sarandi, né? Só. E aí a gente fala assim, eu falo para ele, pastor, eu lembro quando eu era adolescente, da época o pastor Márcio era presidente da ordem. E aí alguns pastores lembram, hoje a maioria dos pastores já é uma geração diferente. E a gente fala assim, olha, eu lembro da época do pastor Márcio como presidente da ordem. Aí você fala assim, mas eu não lembro do pastor Márcio como presidente. Eu falei assim, vou te lembrar. Quando fecharam a rua aqui, a Avenida Londrina, quando fala assim, fecharam a Avenida Londrina, ele fala, agora eu lembrei quem que era, ou o tempo que era. É aquele negócio, a gente não consegue datar mais, a gente a nossa cabeça não data mais, mas a gente tem essa memória. Né? Pastor Ademilton, nosso querido pastor Ademilton, inclusive quando assumiu a ordem, né, no ano passado, ano retrasado, né, tava ali, eu sempre falei assim, pastor Ademilton, a gente vai tentar trazer vamos tentar trazer aquela mesma visão da ordem de Atos. Sim. Né? A gente chegou a reunir mais de 70 pastores nas reuniões, assim, que estavam muito ativos. E o interessante, sabe como aconteceu? Eu comecei a frequentar as reuniões, né? Aí estava chegando perto da troca de mandato, né? E aí eu falei, vou me inscrever, né? Aí os irmãos lá, a diretoria falou assim, quer se inscrever para quê? Eu falei, eu quero me inscrever para presidente. Não tinha nem montado chapa nem nada. Jovem, então assim, frequentando tão pouco tempo aqui, eu falei, você não quer ser secretário? Você quer ser alguma outra coisa? Eu falei, não, gostaria de me candidatar a presidente. Aí que eu me candidatei e ganhei. E assim, a igreja que nós na época trabalhávamos, servíamos, a Emanuel, só tinha jovem de bicicleta. Era muito engraçado. Isso. Eles chegavam com as bikes e estacionavam tudo dentro da igreja. Na parede da igreja ficava aquele monte de bicicleta. Assim, gente, era demais. E ontem a Nathalie, né, a esposa do Jonathan, me mandou um recado ontem. Então a gente tem acesso a eles até hoje. A gente encontra eles por aí, sabe? Os filhos, na fé, tudo, né? Com certeza. Porque o Jonathan queria que eu vivesse, não. Teve uma época que eu não queria viver, teve outra época que ele não queria que eu vivesse, né? Porque foi assim mesmo, né? Ele tinha uma birra comigo, né, amor? Ele queria, Pensava lá. A gente gostava de ir lá. Pastor Ademilton sempre convidava a gente para ir lá. Sim. E foi aí que a gente começou também. Aí você estava ali, a gente estava vendo, e começou muitas outras coisas acontecendo, né? Ela. Gente, eles dançavam, eles davam mortal. Dava. Diego, Clívia, todo mundo ali, né? Pastor Sidinando. Gente, era uma galera. E até hoje, graças a Deus. E é tão interessante, pastor, que penso que nós andamos nessas igrejas, pregando a palavra. Até hoje, sabe? Pastor Erlon, tudo assim. Esses tempos agora eu vim ministrar numa igreja do pastor Erlon. Eu não lembro as datas, sabe assim? Mas a gente está sempre junto, assim. Eu dei uma paradinha, né? Por conta de outras coisas que eu fui fazer, da faculdade, tudo. Mas, assim, sempre pregando, ministrando. E sempre, assim, com muito amor. Eu falo que Sarandi é a terra da minha promessa. Muita bênção aconteceu, muita bênção. E foi... bom, eu já estava em Maringá quando eu fiz o endereço certo, né? E daí também vieram os DVDs, tudo. Pastora, depois que vocês gravou a música, eu tô aqui com um monte de DVD na mão, gente. Tudo meu esses aqui, tá? Nossa, Deus te abençoe. Rapaz, faz anos isso aí. Esse aqui, ó. Isso aqui marca a sua trajetória. Isso aqui marca porque aí em Sarandi vocês foram para Maringá. Sim. E aí vocês foram para Batista Renovada, lá do Apóstolo Celso. Sim. E isso aqui são só 6 do que foi gravado, porque sim, foi muitas coisas que aconteceram, né? Dentro desses eu estava até assistindo que eu vi no YouTube, sobre as mulheres que estavam acho que foi na festividade das mulheres. Sim. E teve muitas mulheres que ali se reconciliaram com Deus, umas aceitaram, sim, e isso é o que tem acontecido em todos os lugares que vocês vão. Sim. Que é a obra de Deus. Porque tem um DVD aqui que teve Deus abriu a madre, essa aqui, ó. A Estélio deu a luz. A gente tem esse testemunho. Tem testemunho, todos eles têm. Mas tem esse daqui, eu acho que esse daqui, ó, que é Casa Edificada na Rocha, que tinham 2.700 pessoas, 2.400 pessoas, eu creio. E esse daqui, ele no dia deu mais de 140
quase 150 pessoas entregaram a vida a Cristo. É isso que eu vi no vídeo. De repente começou a ir um monte de gente lá na frente. Eu comecei a olhar e falei, não vai caber todo mundo lá na frente. Sim. Foi muita gente, né? Foi. E isso marca não só a trajetória que a gente fala sobre o ministério, o título, né? Pastor, pastora, Sim. mas isso marca aquilo que a gente tem falado aqui, se colocado à disposição da obediência a Deus, né? Da vida de vocês. E isso aqui foi só o começo, né? Do ministério em Maringá, né? Sim. Tô mostrando os DVD pro pessoal ver. Os dias, esse daqui eu gravei em Londrina, na Igreja Brasil para Cristo. E é tão interessante, primeiro dia que eu cantei na sede mundial lá em Maringá, eu cheguei lá com um CD, eu lembro até hoje, como a gente morava em Sarandi, eu comprei uma roupa do aquilo que eu podia, né? Eu e as roupas, uma quando não costura, a outra uma roupa. E eu fui, peguei, catei o CD, fiz uma dedicatória pro pastor. E quando eu cheguei lá, na hora que eu fui convidada por pastor Wagner, eu fui pro pastor Wagner, daqui de Sarandi. Chegou lá e falou, tem uma cantora aí, ela tá com o CD gravado. O pessoal entregava o CD lá para pedir oportunidade. E ele pediu. Mas daí, o que eu ouvi naquele dia? Falou, a cantora Claudiomara, não conseguia falar o nome, falou assim, ela vai cantar, se ela não cantar, não der certo, não prestar, vocês puxam a orelha do pastor ali que trouxe ela. Esse aqui foi o primeiro, tá, gente? E eu fui, então, você vê, a gente não acha que não vai, depois eu vou trazer outro. Depois, já tô voltando, tá? Vamos ter parte 2. Parte 2. E aí eu fui e cantei A Mão de Deus. Quando eu comecei a louvar, a igreja pegou fogo. O apóstolo pulava na igreja. E dali, aí ele virou e falou, deixa esse CD aí que ela vai cantar mais. E aí foi falando para eu cantar. E eu fui cantando naquele dia. Naquele dia eu desci e aí minha agenda já começou a acontecer. Deus já... Na verdade, eu nunca assim, divulguei a agenda, né? Até hoje. Porque não era a intenção, né? A gente fala sobre intenção, a gente até falou com o Alencar no último vídeo. Isso não é a questão da intenção de aparecer ou de mostrar, ou da fama em si. Mas é quando a gente tem no nosso coração aquela sinceridade. Sim. De que isso seja uma porta, um caminho para evangelizar. Sim. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, não sabe como se expressar. E a canção, a música, leva a isso, né? Sim. E eu chegava nas igrejas... Por exemplo, eu tenho a experiência de chegar no presídio e elas já terem o CD e o DVD lá. Eu já vivi isso em Goiôerê, por exemplo. Eu me lembro que eu cheguei em Goiôerê para fazer uma visita e a irmã da igreja que eu fui pregar, ela era escrivã na delegacia e ela deixou para que eu entrasse lá no final de semana. E eu fui lá falar com elas e eu cheguei numa cela que tinha 8 meninas e elas já tinham meus DVDs. Elas já tinham visto, esse é a música do DVD, do CD. E aí eu lembro que eu estava no hotel e a pastora foi me buscar e falou assim, Cláudia, você não quer descansar, né, tal. E lá é pesado, né, e lá eu falei, não, eu vou lá. E eu fui evangelizar. Depois eu falei, descansa, a gente descansa toda hora, né. E foi uma vez. Inclusive nós estivemos lá por agora, né, por esses tempos, lá em Goiôerê ministrando. Foi uma bênção, assim. Sempre quando a gente vai lá tem testemunhos e tudo, né. E é uma trajetória mesmo. E foi assim, pastor, eu não sei explicar, foi tudo a mão de Deus. Foi bem a mão de Deus foi mesmo. Foi a mão tudo. de Deus. O Senhor fazia todas as coisas, preparava, sabe? Assim, nunca teve um sofrimento, desespero, sabe? Pegava a circular para ir para a igreja, ia caminhando, ia de carona com os irmãos. Nunca tive nem... E até isso que é visto, é visível no DVD, é a simplicidade. Porque geralmente quando se fala assim, vai gravar o DVD da pregação, né? Antigamente, né? Vamos gravar o DVD, ou vamos fazer, a pessoa já vai de um jeito assim, tem que fazer uma pregação diferente ou algo. Sim. E a gente vê a naturalidade pregando, parece que nem sabia que estava gravando. Depois que gravou, falou assim, gravei essa pregação. Agora vamos postar. Gravou a pregação. E é tão interessante... E eu queria fazer uma adenda aqui agora por conta da emoção do momento mesmo. Quando o senhor falou para mim que você tinha todo o material, eu falei... Você falou, eu tenho. Eu falei... Quase que eu falei, nem eu tenho, né? E esse material, e assim, esse tempo é tão interessante, pastor, que o senhor... Deus sempre usa... Eu vou falar você, porque primeiro era você, o Fabinho, o Fábio, e agora o Fábio e a Kátia, pastores, né? O casal de ministérios e já cuidando da igreja. Tudo. E assim, sempre quando tem
vira-volta na minha vida ministerial, você tá lá. Eu falei isso pra você, tem que falar isso aqui ao vivo. Olha como Olha que aqui, é. ó, Isso aqui. já é até o assunto, porque é justamente sobre tem muitas transições Sim. de mudança de coisas da vida. E geralmente a gente acha que não, mas parece que é uma coisa. Eu tô aqui, faz tempo que a gente não conversa com a pastora, de repente eu falo assim, manda uma mensagem pra pastora, vamos ver com ela. Aí, de repente, a gente vê no meio dessa transição, Sim. quando eu mando mensagem, a pastora fala assim, ó, eu tava mudando pra alguma coisa, ou mudando o mundo, mudando o caminho, orando pra Deus, e aí foi a resposta, da hora que manda a mensagem, da hora que liga. Não, e eu falando assim, pastor, uma vez eu participei do Abala Sarandia, eu estava lá, e eu te chamei, aí eu, meu Deus, então tá tudo muito ligado, Tudo muito né? ligado. Muito ligado, e assim, daí eu falei, meu Deus, eu tô aqui pensando, querendo fazer uma coisa, e aí aparece o pastor Fábio. Aí aparece o pastor Fábio, né? Eu até falei, A amor, música, com a música, eu tava querendo coisas. parar, tô mudando aqui, pensando, Deus colocando Sim. no meu coração. Aí eu ligo, pastora, tô com a rádio aqui, Sim. pastora. Grava um vídeo que nós vamos colocar aqui na rádio. Sim. Como assim, rádio? Eu tô tocando a música aqui, pastora. Sim. E é uma coisa assim muito direcionada, né? Que a gente não percebe. Não percebe assim, na hora, quando a gente vê Deus colocando a mão. A mão dele tá lá. E assim, só pegando uma adenda aqui essa questão de rádio, eu lembro quando eu fui lançar o CD em São Paulo, quando nós chegamos, o CD chegou antes de mim, porque alguém levou o CD para São Paulo, e aí começou a tocar numa rádio lá, uma rádio local, assim, simples e tal, mas a música estava em primeiro, entre as 10 mais tocadas, e ela estava em primeiro lugar. E o pessoal da rádio queria conhecer a cantora. Fui eu e a missionária Sandra. Missionária Sandra. A missionária Sandra tá, né, toda vestida de missionária e tal. Eu não sei como que eu tava vestida, mas eu só sei que eu cheguei lá, a moça chamou ela, tudo, né? E ela achou que ela ia dar uma entrevista, microfonou ela, tudo, perguntou, pediu se ela queria fazer teste no microfone, tudo, tal. Daí ela perguntou, você vai cantar ao vivo, você quer que solte playback, tudo? Dela, não, mas eu não sou a cantora. Ela achou que eles iam conversar com ela, fazer uma entrevista para depois chamar. Entre a cantora, Não, ela olhou e ela, pela aparência, falou, só pode ser a outra cantora, né? Isso foi muito engraçado, a gente riu muito no dia. E daí ela virou e falou, não, a cantora é ela. Daí ela falou, desculpa, e tal, tão pequenininha, falou uma coisa assim, mas a gente sabia que ela olhou e falou, a aparência, essa moça aí, esse vozeirão aí não deve ser essa flor. Não deve. E ia ser muito interessante. Daí, naquele dia, a gente fez o trabalho lá na rádio, tivemos uma experiência tremenda com Deus, oramos por pessoas que ficavam ligando lá, recebendo cura, sabe? Foi muito bonito. Então, essa coisa da rádio, do podcast, tudo, sempre teve no meu coração, mas daí, aí aparece, pastora, eu falei, mas por favor, bora lá, vamos lá. Conversar 5 horas. E mudou teve muitas transições, inclusive, né? Mudanças, a pastora deu, como falou, que deu uma pausa, né? Fazendo faculdade, sim, terapia agora. E tem até essa fase agora da pastora Cláudia Odora, terapeuta. Né? Essa fase de transição. E eu queria até que a pastora falasse um pouco sobre esse trabalho também, porque isso envolve tanto a parte profissional, quanto também ministerial, porque dentro da terapia a pastora também aconselha, né? Consegue ter o discernimento do espiritual ali na vida das pessoas, né? Então, na verdade, só voltando um pouquinho, quando eu, nessa trajetória também de viajar e tal, eu comecei a chegar de algumas viagens, alguns lugares, passando muito mal. Ia para o hospital, inclusive ia para o hospital mesmo. Chegava lá no hospital, tomava soro, acalmava e tal, e eu não sabia. Examinava e não encontrava nada físico, assim. Eu estava tendo crise de ansiedade, beirando o pânico. O pânico. E eu só me acalmava e sarava perto dele. Então, por exemplo, aconteceu de eu estar viajando e eu vim, todo mundo achando que eu estava morrendo no carro. E orava e chorava, Senhor, Senhor. E eu passava mal, tinha vômito, tudo. E passava mal e eu estava morrendo. Literalmente eu estava morrendo. Hoje, como terapeuta integrativa, eu sei que era uma crise muito forte de ansiedade, ali tendo um pânico, um síndrome do pânico. Eu tinha pânico, eu estava morrendo, tá? Estava morrendo, o coração disparava, e eu passava mal, desmaiava, voltava, desmaiava, voltava. Tinha sintoma psicossomático, né? Porque ficava sem ar. Ficava sem ar, espumava pela boca, nossa, horrível. Então, a gente achava que era espiritual por um tempo, depois não era mais.
E até que um dia eu fui para o hospital, aqui em Maringá mesmo, no municipal, e o médico virou e falou: teu problema é psiquiátrico. Foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Cheguei lá, fiquei sentada numa cadeira de rodas, assim, porque eles colocaram aquele monte de equipamento, entrei pelo lugar da emergência, ele comigo no colo, porque eu tava morrendo, né? Mas não era um pânico, era uma crise tão grande de ansiedade que o seu corpo não reage. E ali eu sofri muito. Aquele dia eu falei: eu não vou mais vir no hospital. Eu não vou mais ficar aqui no hospital. Eu nunca mais vou vir aqui. Tá, isso aí vou pular um pouquinho aqui da parte da história, mas daí eu comecei a me dar conta de que alguma coisa não estava bem. E nesse tempo eu fazia campanha nas igrejas, 9 dias, 7 dias. Pastor, eu sempre fui de cuidar da igreja, mas também pregava onde me chamava, de manhã, tarde da bênção. Era bastante assim mesmo. Estava com um volume bem grande de coisas para fazer. E nessa época eu não conseguia, eu não estava dando conta. Não estava conseguindo, porque eu acabava o culto, eu passava mal. E daí começou a preocupar, né, amor? Aí o pastor falou para mim: ó, vamos dar uma paradinha. E aí, quando a gente foi parar, e uma das pessoas que a gente foi conversar para a gente parar, essa pessoa virou e falou assim: ó, isso aí não é de Deus, não. Você parar, não é de Deus você parar. Falou assim: isso aí não é emocional, não, isso é espiritual, é demônio. E aí fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E hoje eu sei que não era, né? Então, até a pessoa falou uma frase: olha, mas como pode uma pastora tão abençoada, né? E o demônio tá fazendo isso com você, né? E você quer parar e tal. Foi uma situação até meio constrangedora. Sem querer expor ninguém aqui, né, na verdade. Mas, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Passou um tempo e eu tava na minha casa, fui escovar os dentes, olhei no espelho e me apresentei. Eu tenho umas coisas meio assim com Deus, né? Eu olhei e falei: olá, eu sou Claudionora Cardoso. E porque eu sempre usei Claudionora Cardoso. Cardoso é do Márcio, do pastor. E aí porque o meu nome é Claudionora Gomes Pinheiro. Aí casou, ficou Cardoso. Aí ficou Claudionora Cardoso. E o pessoal até hoje me chama de Claudionora. Ah, muda pra Nora, muda pra Cláudia, muda pra Clau. Eu falei: não muda pra ninguém, não. Claudionora. Ficou Claudionora. Diferente é só você. Quase exclusivo. Quase exclusivo. Aí o pessoal fala, até hoje as pessoas me chamam de Claudionora. Tentaram já mudar muita gente. Até hoje eles falam: pode chamar de Cláudia? Pode chamar de Cláudia? A Cláudia é minha irmã, mais velha, né? Porque na minha casa é assim, ó: Cláudia, Claudete, Cláudio, Claudecir, Claudionora, Clodoaldo e Clodomiro, que era gêmeos, e Cleide e Clarice, que era gêmeos. Clac, 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 clac. Os clac, 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 clac da vida. E aí, eu olhei pro espelho e falei: olá, me apresentando: olá, eu sou Claudionora Cardoso, eu sou pastora, sou teóloga, sou pastora, sou psicóloga e sou nutricionista. E aí dei um passo para trás. Quando eu dei um passo para trás, eu falei: quase que eu falei: eu sou pecadora, porque eu não sou nada disso, por que eu tô falando isso? Só que quando eu voltei para trás e a minha mente falou: mas você não é isso. Aí o Espírito Santo falou: você é. Já está escrito nos seus dias. E vai materializar. Você vai fazer isso, você vai fazer as formações. Aí eu contei pro Márcio, falei: amor, eu tive uma visitação. E eu falei isso, e Deus falou: é isso aí que você vai ser mesmo. Daí, gente, não dá isso para cuidar do corpo. Aí Deus falou: e você vai fazer isso porque você vai cuidar do meu povo, do corpo, da alma e do espírito. Ô, pastora, você falando sobre isso lembrou uma coisa: o encontro de mulheres. O tema do encontro de mulheres que a gente fez aquela vez, o nome era Quem Sou Eu? Meu Deus, não me lembra tudo, não é? Era Quem Sou Eu, o nome do encontro do chá de mulheres que teve. Falava sobre identidade. Que foi a pastora que ministrou. Falava sobre identidade. Falava sobre identidade. E o negócio que a gente fez era umas borboletas. Borboletas. Semana, a pastora falou da borboleta. Todo na sua cabeça, ele gravava os vídeos. Olha aí. Sim, eu foi nessa fase. Ó, aliás, eu tô gostando dessa TV aqui passando aqui, o pessoal. Mas a próxima, a gente pode combinar. Eu tenho vídeo, eu tenho foto disso, porque Deus mostrava. Até hoje Deus fala comigo através de borboletas. Eu tenho vários agora. Agora eu tenho borboleta com asa quebrada. De verdade, a borboleta andando comigo na rua. A borboleta passa na minha frente, sentou em mim, na igreja, no estacionamento, e eu filmei. Gente, pega o celular. Deus tá falando comigo. E a borboleta. Então, a história da borboleta até hoje, não tem como, né? Tanto que o método que o Senhor me deu, que eu criei, dentro do planejamento agora, de trabalho, e a mentoria, tudo chama Bowie.
Então, essa coisa do voo é comigo mesmo, né? Isso aí. Aí ficou assim. Aí, quando o senhor falou isso comigo, eu fiquei, tá, como que eu vou fazer? 29 anos fora de uma sala de aula. 29 anos. Eu já estava, né, com 51, né, amor? 51? Eu tenho 51, vou fazer 58. Aí, eu peguei e falei, como que eu vou fazer isso aqui? Não sabia. Não sabia nem para quem perguntar, de verdade. Aí, meu filho falou para mim, mãe, faculdade? Acho que você não vai dar conta. É uma selva, você não vai dar conta. Porque ele já tinha estudado. Ele já tinha estudado, tinha formado em engenharia. E aí ele falou, não, lá é loucura. Ele não conseguia ver a mãe dele dentro da faculdade, né? E tá. Aí o senhor, porque Deus fala e faz, né? Eu peguei e falei, o senhor falou, Deus é quem dá a última palavra. E o que ele diz, ninguém pode mudar. Eu falei, entendi, senhor. Aí fui, tô em casa, vou passar rapidinho por aqui, né? Depois a gente pode marcar o segundo, terceiro e quarto dia. Eu recebi uma chamada, daí ela falou assim, oi, pastora, eu tô voltando para Maringá, eu tô aqui em Santa Catarina, e eu queria marcar um café com a senhora, que eu preciso muito de um aconselhamento. Ah, tá bom. Daí eu falei, tá bom, marcamos. Sentamos, ó. Eu falo, né? Eu falo um pouquinho, né? Ela falou mais de 1 hora. Nesse tempo que ela tá falando, enquanto a gente tá ali sentada, ela falou assim, não, porque eu voltei para cá, eu sou assessora direta do diretor da faculdade e a gente vai implementar aqui algumas coisas e tal. E ela contando a história e eu assim, tipo, conte-me mais. Faculdade, eu queria entrar na faculdade e a menina estava sendo na minha frente, assessora da diretoria da faculdade, do Sesumar. E aí ela falou, aí quando ela terminou, ela, ai, pastora, perdão, nem te escutei, né? Eu tava só na minha. Ela falou, não, me diga, e você, como que você tá? O que aconteceu, né? Nem te dei tempo de você falar e já tá na hora da gente ir embora. Eu falei pra ela, não, a única coisa que eu tenho que falar pra você é que eu preciso fazer faculdade. Pronto. Aí ela, verdade, ai, parabéns, ela falou, que legal. Eu vou botar você dentro da faculdade. E ela pôs. Um desconto de bolsa, de tudo que você puder. Não, ela me ensinava tudo, os documentos, tudo. Aí foi buscar os documentos no Arquivo Morto de São Paulo, porque foi lá que eu terminei o segundo grau. E eles foram procurar e acharam, né, amor? Acharam meu histórico escolar. Eles conseguem tudo. 20 e tantos anos depois, meu cunhado mora lá. Foi, pensa num correria que teve que fazer pra a fazer. volta, né? Época de pandemia. A Pandemia, volta. eu filmei chegando na minha casa, o correio entregando documento, meu histórico, tudo. É algo que não dava para acreditar. O primeiro dia de sala de aula, ele me levou até na porta da sala. E eu cheguei no segundo, hoje eu sei, né? No segundo semestre da psicologia. O pessoal já tinha estudado 6 meses e eu cheguei depois na sala de aula. Cheguei, ele ficou olhando na porta de eu entrar. Tipo, o pai leva o filho. Vai, filhinho, entra ali. E foi assim. E eu entrei, fiz 1, fiz 2. Aqui muda um pouco a história. Quando eu estou no segundo ano, eu estava me identificando mais ou menos com o curso, né? Bom, mas eu não estava me identificando. Aí um dia o professor entrou, deu uma aula e ele falou um negócio para mim. Na aula eu fiquei pensando. Aí eu fui num seminário da igreja. E no seminário da igreja, o pastor lá no púlpito, ele falou umas coisas e eu falei, aquilo estava mexendo comigo. Eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Aí eu fui para a faculdade já querendo sair da faculdade. Eu queria fazer nutrição, então eu queria fazer psicologia de manhã e nutrição à noite. 2 faculdades. Para quem não fazia nenhuma, eu fazia 2. 2, de uma vez. 2 de uma vez. Para poder cumprir lá o que eu falei, que eu já teóloga, já era pastora, agora faltava só 2 formações. Em suma, entrei ali e falei, fui para a biblioteca, estudei tudo sobre os documentos, tudo que era o seu. Aí eu falei, eu e a psicologia não vai dar certo. E não tenho nada contra a psicologia, é maravilhoso, né? Minhas amigas psicólogas, elas são uma vez. Mas eu vi que eu queria outra linha. Aí que eu escolhi a psicanálise. Porque eu queria que a fé e a ciência andassem junto, sem nenhum problema. Era um curso livre. Aí eu fiz psicanálise. Aí eu comecei a atender. Aí eu comecei... Aí você vê como as coisas vão desenvolvendo. Aí eu comecei a estudar nutrição. Eu estou em estágio, né? Estou terminando. E aí, no meio termo, eu fiz outra faculdade, que é Tecnólogo Ciência da Felicidade,
que é Neurociência e Psicologia Positiva, que é tremendo também, que fala dessa busca do ser humano pela felicidade. É um curso superior, que eu terminei também. E aí eu fiz uma formação, que até a Jaqueline fez, né? Que é a TPM, que é a terapeuta especialista em mulheres. Eu fiz essa lá, já faz anos que eu me formei com ela também. E aí fui fui estudando, e fui atendendo, e foi tomando uma proporção. E Quando você viu, já estava... Quando eu vi, eu estava lá. E isso era pandemia. E o Senhor foi transicionando. Foi levando. Aí nós deixamos, né, de pastorear. O pastor, Deus deu uma outra direção para ele, e eu acompanhei ele. Tanto quando nós chegamos no ministério que nós estamos hoje, o pastor perguntou por que ele estava lá. Daí ele falou uma coisa. Eu falei 4, né? Porque ele é João e eu sou... Ele é Marcos e eu sou Mateus, que escreve o mesmo evangelho com tantos capítulos a mais. E eu falei que uma das coisas que eu estava ali era obediência ao meu marido. E obediência, né? Que nós estávamos juntos, que ele escolhesse, decidisse, eu estaria junto. E aí veio essa coisa da terapia. E, pastor, é incrível o tanto que eu vejo Deus fazendo a obra na vida das pessoas. Porque como eu tenho um curso livre, então eu cuido do corpo, da alma e do espírito. Então faz o trabalho para eles, eu faço oração para eles. Ó, hoje prego a Bíblia. Então eu posso fazer isso porque eu faço terapia integrativa. Essa é a minha... E aí trabalho, eu fui, esse final de semana, fui ministrar numa imersão e usei a ciência e a fé para falar na imersão de mulheres, para falar desde o ventre. Então, usamos Ana. A Ana foi a mulher bíblica que discorreu toda a minha palestra ali em torno dos estudos que eu fiz. E eu sarei. É aqui que tem. E porque eu fui aprendendo. Até hoje, né? Você nunca mais vai deixar de aprender. Se regular. E eu aprendi a me regular. Porque é muito sofrimento. Isso aí é assunto, pastor, para um podcast, porque pode ajudar muita gente. Sim. De verdade, tem muita gente sofrendo. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. As pessoas querem tentar o suicídio, porque a gente não entrou nesse ponto, mas foi uma coisa que eu sofri muito, muito mesmo. E traumas, e não passa, e as pessoas espiritualizam, e não é espiritual. Eu sempre busquei a Deus, amei a Deus, mas as minhas marcas, os traumas registrados na minha mente eram muito profundos. E eles foram ignorados. Eu fui rejeitada, fui abandonada como filha, sofri muito. Meu pai, muito violento, muito violento. Agredia muita gente. Então, eu fui criada no medo, no pânico, no susto. Quando eu me torno adulta, começa a voltar. Começa a vir tudo à tona. Começa a vir tudo à tona. Por isso que eu virei uma galinha choca com meus filhos. Eles nasceram e eu mudei de estado para poder ficar com eles. Por quê? Porque eu queria cuidar dos meus filhos, que eu não queria que eles sofressem o que eu sofri. Nós mudamos de estado. É que é o medo do ciclo se repetir, né? Isso. O medo de repetir o ciclo. Sim. E muitas das vezes, muitas pessoas com medo de repetir o ciclo acabam repetindo porque tem o medo de fazer quando vê tá fazendo. Tá fazendo igualzinho. Então, você vê, e eram coisas que eu já fazia sem estudo. Eu, sem estudo, já praticava algumas coisas. Mas quando vinha a crise, eu não sabia regular. Eu não sabia como que eu contornava aquilo. E não era demônio, e é muita dor, é muito sofrimento, só quem faz. Então hoje, quando eu estou clinicando, chega alguém e ela conta para mim assim, quebrou minha unha, e ela está morrendo, eu não questiono ela. Né? Muitas pessoas com traumas, crianças, adolescentes, jovens, Sim. Aí chega na vida adulta, casamentos, lares inteiros destruídos, só porque as pessoas não conhecem, não sabem modelar isso, sabe? Elas não sabem conviver com o passado delas, com aquilo que foi deixado de marca. Muita gente sofreu violência física, violência psíquica, violência financeira, muitas perdas, muita humilhação, sabe? Pessoas que têm, hoje, condutas assim, você vê, hoje elas falam assim, eu não sei por que eu faço isso, e elas repetem padrões assim, e a gente vai fazendo o desenho e descobre, passou muita fome, foi muito escasso, sabe? Não consegue regular. Teve uma mãe ou um pai abusador. Quando a gente fala abusador, não só fisicamente, mas falava coisas horríveis, psicologicamente abalado. Nosso meio também, muitos com trauma religioso.
todos, né? Sim, Trauma tem religioso. Dentro da nossa matéria da psicanálise tem uma matéria, uma especialização de trauma religioso, porque as pessoas são traumatizadas na religião. Porque religião não tem nada a ver com Deus. Exatamente, se torna dependente emocionalmente e Isso. mentalmente, não Isso. consegue se desprender. Não consegue, e ela sofre, e ela acha que se ela fizer isso, Deus vai. Um Deus carrasco, um Deus malvado. Deus é justo. É diferente, né? Justiça do Senhor, ela impera mesmo. Mas assim, não é isso. E você vê, quando eu comecei a ter as crises, o que eu sofria mais? Porque eu era crente, eu não podia ter aquilo. É o que a religião prende a gente nisso, né? Eu sou crente porque eu estou passando por isso. Eu não posso passar por isso. Sim, por né? que eu estou assim, né? Eu oro, eu jejuo, busco a palavra, tudo. Nossa, era horrível. Eu chegava em lugares para pregar e era tão interessante, Deus sempre cuidou de mim. Eu chegava num lugar para ministrar passando muito mal. Eu cheguei em Paranavaí uma vez para ministrar, aí tem muitos relatos. As minhas pernas, eu não mexia as pernas. Não mexia. Travou. A pastora veio, orou por mim. Aí todo mundo faz o quê? Sai, Satanás. Inimigo, você não tem poder. A igreja lotada, não tinha de botar carro. A igreja estava gente pela janela. A pastora, todo mundo estava lá. E ela falou assim, pastora, o que você acha? Você acha que você vai conseguir? Aí eu levantei, fui meio me arrastando, fui pro banheiro, tive um ponto de diarreia. Estava passando muito mal. Me organizei ali, eles fizeram louvor lá e deram sinal se eu podia ir. Aí eu fui e preguei. Naquele dia, Deus me deu uma revelação que tinha uma pessoa lá que tinha uma arma. Você acredita? A pessoa queria se matar e estava armada. E ela estava no culto. E ela foi no altar. E o Senhor falou para mim, coloca todo mundo no altar, que foi chamando. E Deus foi revelando as pessoas. Então, quer dizer, eu estava passando mal fisicamente, eu tinha um déficit aqui. E depois, quando terminou, eu estava exausta. Quando terminou a pregação, eu só queria vir embora e queria vir para perto dele. Porque o pastor, né, ele agora como meu marido, ele sempre foi minha força, sabe assim? Eu lembro de chegar em casa passando mal, muito mal. E ele me pegava no colo, né, amor? Me levava lá, me deitava e ficava ali comigo, já sabia o que fazer, me acalmava. Eu dormia. Acordava no outro dia moída, parecia que eu tinha sofrido todo tipo de violência. Então, vinha correndo, falando comigo no telefone, você tá chegando, e eu desesperado. E ele, respira. E eu tava tendo o quê? Crise de pânico, não era demônio. Não conseguia regular. Aí agora, eu nunca tomei remédio. Eu tomei um comprimido que uma pessoa uma vez me deu e eu apaguei. Foi só. Eu apaguei, assim, ela me deu o remédio para apagar mesmo. E nunca mais eu tomei nenhum tipo de coisa. E depois foi tudo que eu fui estudando, fui conhecendo, foi passando. Deus foi me fazendo entender a dor dos outros. E aí você não tem como separar isso. E agora, dentro da nutrição, a gente trabalha também o cuidado com o povo de Deus, principalmente o povo de Deus, para que eles aprendam a se alimentar, para que eles aprendam a cuidar do corpo deles, porque às vezes a gente ficava assim, nada contra, mas às vezes a pessoa fica anos fazendo campanha de oração para diabetes, porque repreende isso aqui, mas às vezes é só ela regular a alimentação dela. Não quer dizer que Deus não faz. Deus faz milagres, mas a gente tem que fazer o básico. E aí Deus abriu minha mente, porque eu sempre fui assim muito. Eu nunca fui uma religiosa, sabe? Eu sempre fui, você vê, pregava, falava na rua, falava com as crianças, cantava, sempre fui. E aí apareceu isso, foi um tempo na minha vida. Manifestou, eu creio para Deus ter um propósito. E fui, e Deus me ajuda, me ensina, todo dia, Espírito Santo me ensina aqui e Deus me ajuda. E Deus foi movendo as coisas. Eu queria fazer nutrição, e como que eu ia ficar de fora de casa para fazer duas faculdades? Deus me colocou dentro da faculdade com 80% de bolsa, 20% de pagamento. Eu consegui os descontos todos. E Deus me mudou uma estrutura na faculdade, né? E você está dentro de uma faculdade, você sabe. E agora o curso se tornou híbrido. Você faz em casa. E a prova e o estágio presencial. Eu até hoje nunca fui na faculdade. Eu consigo fazer muita coisa em casa. Sim. E enviar para eles e tudo. E eu gosto de estudar. Eu gosto mesmo. E assim, eu tento o melhor que eu posso fazer. E aí, como isso tem ajudado muitas pessoas, muitas. Às vezes as pessoas chegam em mim, elas acham que elas estão com o pior problema do mundo.
Aí você faz ali uma anamnese, dá uma olhada nela. Às vezes eu peço para dar uma olhada nos exames dela, eu não assino ainda, né? Mas eu já sei fazer a leitura de exame, né? Por causa da farmacologia, daí eu vou, olho, já conheço algumas coisas, estudo algumas coisas, pesquiso outras. E aí a pessoa, ela é curada, ela é liberta. E Deus abençoa ela e ela continua, segue a vida dela. Primeiro precisa vir uma cura na mente, né, da pessoa, para a pessoa entender, né, o que está ali, o que ela precisa mudar, e aí começa a cura no corpo, né, na alma. Eu falo assim, o que falta, as pessoas falam assim, Cláudia, fala um segredo aí para mim, pastora. Eu falo, ó, para mim, o que falta para muita gente, para quase todo mundo, é clareza. Sabe, é igual você pegar o celular aqui, ó, e ligar a lanterna e colocar num lugar que tá escuro, assim, ó, sabe? Você traz luz. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Os pés é como um movimento. Então falta, ó, isso aqui, ó, colocar a luz. Tá tudo escuro, ela não sabe, ela não tem conhecimento, todo mundo fala uma coisa, nós estamos na era da informação, né? E todo mundo falando, as pessoas se perdem, elas não sabem mais para onde que elas olham. Aí elas precisam chegar e respirar. Poucas pessoas têm pausa de respiração, tranquilidade. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê tudo isso. As pausas, parava entre uma jornada e outra. Pausas, dormia, descansava, né? Se afastava das pessoas para ter um momento dele com o pai. E as pessoas não. É uma loucura. É tudo sempre corrido, né? Respira, calma, pausa. Né? Então, assim, essa foi uma obediência ao Senhor. Obediência, obedecer a voz do Senhor. E, assim, é uma fase maravilhosa. Eu louvo a Deus por estar vivendo isso, sabe? Essas oportunidades que Deus tem dado, né? Esse mover de Deus. Como mudou algumas estruturas, né? Que a gente vai falando do amor de Deus, o poder de Deus, ele é imutável. E aí Deus faz milagres, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E as pessoas vivem mais plenas. Né? E uma das coisas que está sendo usada nisso, né? A professora falou sobre saúde, sobre coisa. Vocês estão correndo, né? Vocês estão correndo agora, né? As medalhas estão dentro da bolsa. Pega ali pra gente poder mostrar. Pode pegar ali pra gente mostrar. São muitas bolsas, muitas malas. Estão correndo e tem medalha já até disso, porque isso é um meio como Deus tem mostrado também a obra dele através de vocês, né? E olha só uma coisa interessante, pastor. Aqui tem medalha que é do seu Cardoso. Deixa eu parar aqui. Tem mais medalhas que ele. Na verdade, eu tenho demais vontade. É assim, antes de ir para a faculdade, eu comecei eu já gostava de correr, de andar na rua, tudo. Eu comecei a fazer exercício. Um tênis que minha irmã deu, nem era até maior que meu pé. Aí catava uma camiseta dos meninos, do seu Cardoso não dava, ia virar um vestido, né? Aí colocava a camiseta e andava na rua. Aí eu comecei a dar uns trotinhos, assim, comecei a correr e peguei gosto. Olha aí. Mas isso faz anos. Aí eu conheci uma menina e ela falou assim, me levou para um evento de mulheres, e no evento de mulheres, que é a aqui do Conecta, ó, ela falou assim para mim, nós temos um grupo de corrida. E eu falei, ela falou, você nunca correu uma corrida oficial? Eu falei, não. Ela falou, você nunca vai se preparar. Aí eu peguei e fui, comecei a trabalhar com um grupo, que é esse aqui do Conecta, ó, que é o grupo de mulheres, chama Conecta Delas. E o grupo de corrida chama Conecta One, que elas fizeram porque elas viram mulheres, 50 mais, 40 mais, querendo correr, e juntou um grupo, que é essa medalha aqui. E aí, essa daqui, e daí tem duas, eu vou falar por que tem duas. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar, falei, vou treinar com elas, tudo. Seu Cardoso me levava, ficava dentro do carro, porque tem treino que era 5h50 da manhã, que são todas mulheres que trabalham, então, e no domingo, 7 horas da manhã. Aí ele levava, ficava no carro me esperando, eu treinava com as meninas 40, 50 minutos, voltava e ia embora com ele. Aí ele falava, meu anjo, enquanto eu tô correndo ali, por que você não desce, dá uma voltinha? Anda um pouquinho, tal. Mas ele tinha um problema no joelho, e daí ele começou a fazer natação, para fortalecer o joelho dele. Daí o que aconteceu? Eu estava chegando perto da corrida, da Conecta, falei, meu anjo, se inscreve, é 3 km, você pode andar, você não precisa correr.
Ele se inscreveu, aí tem uma medalha dele, Uma é dele. dele e a E outra é minha. A primeira medalha minha de corrida oficial, ele também tem uma. Aí nós dois fomos eu tô vendo uma coisa na medalha que marca que a gente tava falando aqui agora. A borboleta, tem a borboletinha na medalha. Eu não tinha visto. A borboletinha na medalha, inclusive ao cordão. Meu Borboleta. Deus, nunca tinha reparado. De verdade. Como que Deus conecta as coisas? Não tinha reparado. Não, Como nem que Deus tinha conecta as visto, né, coisas? amor? Eu achei que era um círculo assim dentro Borboleta. do... É um borboleta. Não, e tem um homem e uma mulher aqui, Exatamente, é. ó. Olha como que Deus conecta as coisas, tá vendo? De Deus. A gente vai ter que voltar pra falar do segundo CD. Vamos ter que falar que ele gravou junto. Que ele gravou junto. Foi uma luta pra gravar junto, né? Eu Então, sei da história. Aí um dia, teve um dia que ele tava bem bonzinho, eu falei assim, amor, vamos correr, né? Você anda, eu caminho com você e tal. Só que daí ele começou a ir no treino. Daí ele aceitou, aí ele foi treinado. A gente foi lá, comprou um tênis pra ele de corrida, né? Comprou um tênis igual. Mudou a cor, pra ficar tudo de par. Começou a correr e tomou gosto. Deixava o pessoal pra trás e ia pra frente. Grandão assim, né? Um passo A perna dele é 10 passos do 10 outro. mil. E aí ele foi, né, amor? Vai, essa Eu parte. sempre fui muito ativo, assim, né? No esporte. Sempre deixei o carro em casa, fui trabalhar andando. Então nunca tinha problema com isso, né? De me movimentar. Mas aí depois eu comecei a ter um problema no joelho, que eu até tentava acompanhar ela, mas não dava. Não dava 2 quarteirão. Doía. Já doía. Já falei pra ele, falei, é o inimigo. Aí era o inimigo. Eu falei, o inimigo tá tentando fazer. Só que daí agora, ó, E assim, minha paixão maior, assim, sempre foi nadar. Porque eu sou formado em salva-vidas. Eu trabalhei uma época como salva-vidas na minha aí salvou a minha juventude. vida. E aí eu peguei e voltei a fazer natação e com isso fortaleceu bastante a minha perna, né? Pra não ter muito atrito, né? E aí que eu consegui, né? Fui tentando, aí consegui andar mais, correr e hoje. E essa medalha aqui é da natação, mas é por bom desempenho? É, de evolução. Aí ele vai ganhar outra que vai completar. Completar agora. É. Olha. Tem uma raia muito bonita essa medalha dele. Eu não tenho de natação, porque eu nem sei nadar. Eu não sei nadar, sabia? Olha. Não sei. Mas ele já sabe, vai dar tudo certo. Aí depois eu corri a Corrida das Nações. Ele se inscreveu, né, amor? Mas ele não tem essa medalha. Olha que lindo, pastor. Olha as nações aqui, ó. E tem tudo a ver comigo, Corrida das Nações, né? Aí eu peguei uma bandeira que eu tinha, que é profética, eu vou às nações. E eu falei, Senhor, eu vou às nações, ó. Vou pregar sua palavra às nações. E na Corrida das Nações, eu e ele, nós estávamos inscritos. Só que daí, essa corrida é da igreja presbiteriana independente, acho que é presbiteriana. Eles fazem a Corrida das Nações todo ano. E aí ele foi para casa da minha sogra, né? Ele acabou tendo que ir para lá. Aí quem correu no lugar dele foi meu filho, o Matheus. Olha. O Matheus. Nunca tinha corrido. Eu falei, filho, vai correr no lugar do pai, que a inscrição já está pronta, né? Pode transferir. E aí o Matheus falou, mãe, eu não sei correr. Aí o pai emprestou o tênis. E aí ele treinou uns dias e foi e se deu muito bem. E já se inscreveu em mais 4 corridas. Olha aí. Então, essa medalha aqui é minha. Você não tem isso, né? Aí eu fui fazer Tiradentes, 10 quilômetros. Aí eu me inscrevi para Tiradentes. Não sei por que você não se inscreveu. Porque... 10 quilômetros ainda não dá pra mim. Então, mas agora já dá, né? Aí eu fiz 10 quilômetros, foi uma bênção. E no dia da corrida Tiradentes, eu parei aqui porque o pastor falou assim, que daí a gente acaba falando do amor de Deus. Era 6 horas da manhã, a gente já estava lá para dar a largada. E eu tenho também filmado, o Matheus filmou, registrou tudo. Eu orei por todas elas ali e tal. Ministrei ali na vida delas, né? Sempre orei. Convidado por elas, né? Convidada por elas. Faz uma oração. E daí eu sempre fiz a oração tudo por elas. Então essa daqui é dos meus 10K, que é a Corrida Tiradentes. E essa daqui tem 2, porque a gente correu de novo juntos, ó. Que foi agora, né, amor? Corremos 3, né? Uma também. E essa fibra aqui, que quer dizer, tipo, aquecido, fogo, fire, sabe? Eu falo que é o fogo de Deus, ó. Aqueceu nossos corações. E essa daqui a gente correu, eu, ele e o Matheus. Nós 3 juntos. E as próximas corridas que a gente está inscrito, somos nós 3 juntos, né? Agora só falta se inscrever para maratona que vai ter aqui. As maratonas, né? A maratona de Maringá, vai ter a primeira maratona em Maringá, né? Vai ter corrida de 10, acho que 5, 10, 15, não, 5, 10, 21 e 42.
Agora, não sei, acho que o pastor vai correr 48. E antes da gente falar sobre projetos, dentro das corridas, inclusive a gente não conseguiu gravar antes do podcast, né? Porque vocês tiveram foi um encontro que fizeram com as corredoras, não foi? E os esposos, foi feito um sim, encontro, né? isso. Com as corredoras. Então, aí o que as meninas fizeram? Elas marcaram o Dia dos Namorados, o jantar dos namorados, e convidou a gente para dar uma palavra. É verdade. Aí nós fomos dar uma palavra muito legal mesmo. Os esposos das corredoras foram e nós dois fomos dar uma palavra. Foi bem legal, né, amor? Foi bem agradável. E nós falamos sobre enamorar, é melhor ser em dois, né? A Bíblia diz que é melhor ser em dois. E foi bem legal mesmo. Nossa, foi maravilhoso a noite. Ó, você lembra? Eu tô aqui, a gente tá aqui, mas eu tô acompanhando tudo que tá acontecendo. Nós estamos aqui, daqui a pouco eu tô mandando mensagem, daqui a pouco eu tô olhando no Instagram, eu tô acompanhando. E aí foi assim, então muitas portas se abriram, né? E agora sim, a gente tem uma corrida que a gente está inscrito, que é da comunidade da Igreja Missionária Central, do Pastor Jacó. Eles têm uma corrida anual também. E é assim, uma coisa que é interessante aqui, essa corrida das nações mesmo, toda a renda, ou a renda revertida, para todas elas têm um intuito social também, social. né? E a corrida das nações eram os imigrantes, né, amor? E tem a corrida, a Missionária Central, tem uma outra corrida que a gente se inscreveu, que é a da Rede Feminina contra o Câncer. Sim. Tá? Então a renda é para ajudar. Eu não conheço o pessoal lá. Para ajudar as pessoas, né? Agora eles agora estão cuidando também de crianças, né, com câncer. Então tudo tem. Sem contar que é um evento assim muito legal, não tem nada assim. Ele fala que é a nova balada do povo. Agora é corrida ou é bicicleta, né? Ciclismo, você vê o pessoal tudo envolvido. E é interessante a gente ver muito isso, e não só vocês, mas a gente vê muitas outras pessoas que se envolvendo com isso e levando a palavra de Deus através disso. A gente vê às vezes o pessoal na concentração de começar a correr, de repente estão louvando, estão orando, aí chega gente que não é crente, que não é cristão, tá lá junto, porque é uma forma de cuidar do corpo, da mente, e também cuidar ali do reino de Deus, né? Essa corrida aqui, a primeira corrida que nós fizemos, a borboleta, olha só, essa primeira coisa que nós fizemos, eu passei, tinha uns jovens cantando Me ama, ele. Aí eu filmei, eu tenho vídeo. Essa televisão eu tenho vídeo, eu tenho prova. Tenho, porque eu peguei, catei meu celular ali, gravei. E tem um pessoal que fica cantando. A corrida Tiradentes, que foi a corrida mais longa que eu fiz, tinham vários pontos. Tinha ponto do pessoal dando água para você, tudo, Jesus te ama, tal, com os cartazes tinha. Era o pessoal faz um chuveiro assim, porque estava muito quente, e aí você passa, era em frente da igreja ali, as igrejas fazem os pits assim, sabe? Os point. Tem a organização que entrega água, tudo, mas tinha bastante gente na igreja fazendo É uma oportunidade evangelizar. Isso é uma grande oportunidade, né, de se trabalhar. E falando em oportunidade de fazer as coisas, pastora, a gente até estava conversando sobre projetos, a gente falou sobre música, né? E o que são os projetos para agora? Que pode falar. Que pode falar, que tem projeto que ainda está guardadinho aí, né? Então, na verdade, eu falo que o que mais Deus tem movido assim, no meu coração, porque, por exemplo, eu sou uma senhora, eu vou fazer 58 anos, nós somos saudáveis, nós não temos nenhum problema de saúde, nós não fazemos uso de nenhum remédio. Eu nem sei quando foi que a gente ficou doente, não lembro. Sabe, assim, de hospital tudo, né? Com todo respeito e amor às pessoas que estão tratando de alguma doença, alguma coisa, mas a gente não tem. Então, quando eu entendo, quando Deus me leva para estudar, para ter conhecimento mesmo, fisiológico, tudo, isso, para cuidar das pessoas, eu falo que o projeto que eu mais tenho no meu coração tem um que essa semana eu conversei com o pastor, né? Eu tenho muita vontade de levar esse conhecimento para as pessoas, porque tem muita gente que não tem condições de verdade mesmo, financeira, para fazer acompanhamentos, tratamentos. Então, o que me move, eu sei que os projetos vão vir, tem o projeto da música, né, que eu voltei, assim, eu estou no coral da minha igreja, então eu estou com muita vontade de voltar também, assim, essa parte mais do louvor, né, aí já estou voltando para as igrejas para ministrar, porque agora já dá uma folguinha. Amanhã, domingo o pastor vai ministrar em Mandaguaçu, né, na Madureira,
Então a gente vai fazendo uma agenda aqui, uma ali, vai voltando, né? Mas assim, o projeto maior meu hoje é cuidar mesmo do corpo, da mente e do espírito. Não tem como ser diferente. Então eu vou estar com a Silvânia, acho que agora em setembro, né? Na Só o Senhor é Deus. É Só o Senhor é Deus? Isso. É. E eu vou estar lá na igreja com eles, né? Fazendo um trabalho com as mulheres. Tem aí a questão da Orplis, né? Que tá... Nós também com a Marcha para Jesus. Essa mulher aí tá... Essas mulheres estão trabalhando forte. E aí eu me coloquei já à disposição. Sim, para falar com elas um pouco assim sobre... Eu vi que elas vão ter agora um evento para mães atípicas. Vão, exatamente. Muito feliz, né? O trabalho dentro da Orplis aqui em Sarandi está começando a crescer. Sim. E realmente ter essa amplitude de atender, realmente estão conseguindo ver isso, né, esse trabalho. Porque antes trabalhava aqui, trabalhava ali, mas ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Sim. E agora a gente vê as coisas acontecendo e o povo se envolvendo. Sim. E esse atendimento aí com as mães atípicas de autismo, filhos autistas, tudo está sendo maravilhoso. Sim. É porque assim, às vezes as pessoas não sabem, né? Falta mesmo... Não, a gente não precisa saber tudo, né? O que é mãe atípica, né? Então são mulheres que eu falo que por muito tempo elas não foram vistas, elas não foram ouvidas, né? Então agora o que acontece? Essas mães, elas têm um lugar de fala, de poder abrir o coração, de ajudar outras mulheres, né? Porque tem mulheres que não vão à igreja, não conseguem ir no culto, não conseguem se socializar, porque ela não sabe como lidar com esse filho fora de casa, né? Então é muito legal mesmo. Então isso é uma questão. E tem uma formação que eu gosto muito, que foi, inclusive eu fui falar também disso na imersão, que é a psicoembriologia. Dentro da psicanálise, a gente tem uma matéria que cuida de mulheres que tentam ter filho, engravidar, né, de meio natural ou, né, através de medicamento ou acompanhamento médico e inseminação, tudo. E daí tem as mulheres grávidas que precisam de cuidados, que aí essa profissional ela pode ser uma doula, né, que é aquelas parteiras, né? E tem ela pode cuidar também das mães quando o bebê nasce. Porque tem muita mulher que tem depressão pós-parto, sabe? E essa é uma área que eu amo, assim. E aí Deus tem me colocado nesse lugar também para falar. E na Bíblia a gente tem várias mulheres que tentaram engravidar. Ana tentou, ela queria engravidar, né? Ela não conseguia. Tinha mulheres na Bíblia que eram estéreis e deram à luz, que é um milagre que Deus pode fazer. E tinham mulheres que não conseguiam engravidar. E aí elas são visitadas ali por Deus também, Deus dá essa graça, né? De dar um filho para elas. Depois deu mais, né? Sim. E depois tem a Ana grávida, e depois tem a Ana grávida com um menino que ela entrega para o Senhor. Então, a medicina, a ciência, trabalha aqui. Falando que quando Isabel e Maria se encontraram, né? Uma carregando Jesus, a outra carregando João Batista. A Bíblia diz que o bebê estremeceu no ventre. Então, as pessoas acham, não é místico, a ciência prova isso. Então, o bebê, ele se relaciona com a mãe de forma tátil, né? Quando põe a mão na barriga, você é pai, coloca a mão na barriga da mãezinha ali, da Kátia, coloca a mão, o bebê mexe, chuta, ele ouve, reconhece a voz, e também a mãe tem esse privilégio de falar com o bebê de forma mental. Ou seja, através dos sentimentos. A mãe está triste, o bebê sente. A mãe está muito agitada, preocupada, leva um susto, o bebê sente. Então, a ciência já prova isso. Ninguém fala muito sobre isso. Então, gravidez não é doença, mas ela parte de uma sensibilidade. Então, tem mulheres grávidas que precisam desse olhar também. E agora a gente tem essa liberdade de falar na igreja. Nem tudo é demônio, nem tudo... Falar, de trazer. Nós somos cristãos, amamos a Deus acima de todas as coisas, mas nós temos também essa linha que faltava, que era o quê? Trazer esse conhecimento para as pessoas. Porque às vezes elas estão sofrendo por uma coisa que só a gente organizar aqui. É que igreja também eu sempre falo isso, igreja também é utilidade pública. Saúde pública. Sim. A gente foi num culto uma vez, né, que aí o pastor trouxe uma mulher que trabalhava no postinho de saúde, na UBS. Olha, e ela veio falar, falou, gente, nós estamos com um trabalho de prevenção do câncer, colo de útero, né? Para as mulheres, estou avisando aqui porque a igreja tem lugar para isso. Inclusive, é algo que eu falei assim, no passado a gente via muito isso, né? Antigamente, iam na igreja avisar, vai ter dia D, vai ter tal coisa da prefeitura, vai ter tal coisa acontecendo. E hoje a gente não vê mais isso.
dentro Sim. da igreja. E a igreja é um lugar de comunicação, porque ali são porque tem pessoas. pessoas, isso. E precisa ser falado sobre isso dentro da Isso, igreja. são né? pessoas que têm necessidade tanto quanto. Né? Exatamente. Então a igreja é um lugar também que a gente pode colocar essa informação. E a Bíblia, eu dentro da faculdade estudando aqui, ó, encontrava os versículos, falava, isso aqui já está na Bíblia. O teórico estava lá, Já assim. sei, já. Tinha um teórico lá assim, tire a tora dos seus olhos e tal. Eu falei, não é tora, é o cisco, né? Mas isso aqui está na Bíblia também, a trave. Então tá tudo ali, falando de apego, desapego, né? A Bíblia é clara, fala sobre. A gente encontra, o Senhor diz assim como você disse, na sua alma, assim é. Então, pessoas que precisam entender o quanto. E a gente canta. Disseram para você que você não vai conseguir. Então, as pessoas falam, mas só que dentro de nós grita uma voz, que é a voz do Espírito Santo, que fala: você pode. Isso é o quê? Trabalhar dentro de você, o diálogo interno. Hoje, o que a gente vê? O esporte, né? A unidade, acontecendo diante de tantas coisas. Ninguém deixou de amar a Deus ou de servir ao Senhor, né? Nós servimos na igreja, no Voluntários, né? Na casa do Pai, limpamos o banheiro. Então, é tão interessante que eu falo assim, o lugar que eu mais gosto de servir, quando vai servir no Voluntários, é lá no banheiro. Porque no banheiro e no berçário. E daí você vai lá, você pega aqueles lixinhos lá para aquelas crianças que soltaram aquelas bombas. Então não muda, porque não é título, não é sobre título. Exato. É sobre servir com amor e alegria. Né? Então, uma hora você está lá no púlpito falando, você está cantando, outra hora você está lá pegando o lixinho lá e limpando, informando um irmão onde fica tal coisa. Bem-vindo ao grupo que serve, né? Vai fazer É sobre o ser humano, né? É sobre o ser humano em si, cuidado ali, né? E dentro da igreja precisa muito ter essa visão. E se perdeu um pouco. E o próprio Jesus veio ensinar isso, né? Veio nos mostrar que, vocês estão só preocupados com a igreja. As pessoas estão precisando ser cuidadas. Né? Ele fala, tem um texto que eu falo que as pessoas, bom, pelo menos eu percebo isso, que usa muito pouco, que é comunicai aos santos as vossas necessidades. Exatamente. Comunica, conversa, fala. Fala, irmão, nós estamos precisando de tal coisa. Eu pego muito no pé sobre isso. E aí a pessoa está precisando. Então, esse diálogo, essa conversa, né? Esses momentos gostosos, igual agora, EBFs de férias, as crianças estão de férias, né? E essas mães, os pais, se divertir, se alegrar, né? Nós somos o povo mais feliz da Terra. Gente. Nós somos chamados a nos alegrar no meio da tribulação. Exatamente. Né? Então, é muito lindo, assim, eu louvo a Deus. Aí, você perguntou dos projetos, são alguns, porque como eu estou terminando agora o trabalho, por exemplo, eu fui convidada agora para fazer um dos estágios, eu tenho que fazer 3. Um dos estágios nós vamos fazer dentro de uma casa de repouso de idosos que tem em Maringá. Então, eu vou ter acesso a esses idosos, né? A como é a alimentação deles. Tem uma nutricionista lá, então eu vou assistir junto com ela para poder fazer minha parte do estágio. Depois eu tenho que fazer ou no hospital ou numa escola, e depois eu tenho que fazer numa clínica, né? O estágio é bem puxadinho, assim. E aí, isso tudo, você vai ter acesso a outras pessoas, né? E ali você pode falar do amor de Deus, você pode aprender, você pode ver como que Deus está tudo na Bíblia sobre alimentação. Uma coisa que até o Alencar Vinícius falou assim, não é uma coisa que a gente chega com aquela questão assim, é um profissional, a gente não chega só já falando, mas é o que puxa, né? A gente chega no ambiente, porque a gente, antes de chegar, Cristo já chegou. Já. E aí, quando a gente chega no ambiente, o ambiente está preparado e acaba acontecendo naturalmente. As próprias pessoas olham pra gente e falam assim, tem algo diferente em você. Você é diferente daquela outra que vinha aqui. E aí você começa a falar e a pessoa começa a entender, começa a ver e fala assim, não, eu já entendi o brilho que você tem. É Cristo. E aí a gente vê as coisas acontecendo. Exatamente. E aí nós vemos as coisas acontecer e Deus guiando, né? Direcionando. E uma coisa assim tão interessante dentro de projeto também, eu tenho muita vontade de falar no rádio, de voltar. Eu fiquei um tempo na TV, né? Falar no rádio, falar para mais pessoas, fazer mais live, falar. Então, isso é um desejo que está bem latente assim, no meu coração. Estou organizando isso agora para esse próximo semestre. Tem umas coisas que eu não sei fazer.
Você vê, eu comprei um microfone, comprei um negócio, mas eu não sei, a gente vai mexendo, né? Aí apareceu o pastor, Aí, ó. que sabe fazer. Que sabe fazer. Que coisa, né? Isso é muito bom. Bom, a gente vai terminar por aqui, porque a gente vai ter que marcar um outro dia, porque são muitas coisas, cada vez é uma coisa nova que a gente vai falando, né? Pastora, muito obrigada pela sua presença aqui. Pastor Márcio, obrigado pela presença de vocês. Prazer revê-los, né? Eu sempre fico muito emocionado por revê-los. Como eu disse, desde pequeno, né? Já há 21 anos desde já. Pequeno, você falou pra vocês, desde pequeno, quer dizer que a gente já era velho. Já há 21 anos aí, e que continue mais, até que Cristo venha, né? Nós possamos estar juntos aí, porque isso que nós estamos fazendo aqui não é por mim, pela pastora, pelo pastor, mas é porque Cristo, ele está no nosso meio, Cristo está conosco, né? Gente, nós ficamos por aqui. Obrigado você que nos assistiu, você que nos ouve através da Arena Gospel, do Spotify. Que Deus abençoe sua vida muito, 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 muito mesmo. Pastora, obrigado mais uma vez pela presença de vocês e nós vamos marcar outro podcast para vocês estarem aqui, tá? Marcar, porque tem assunto, hein? Tem muito assunto, né? Não adianta, trouxe o relatório aqui nem olhou. É isso aí, gente. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.